Bem-vindos! Neste episódio regresso ao tema religião. Já expliquei em episódios anteriores porque é que o tema me interessa, sob várias perspectivas, mas neste episódio o meu objetivo era simples: complementar a conversa que tive com o Ludwig Kripal, até eu confesso, com a perspectiva de um crente. E não de um crente qualquer, um pregador, um pastor, no caso de uma igreja protestante. Tiago Cavaco é para muitos o rosto do cristianismo não católico em Portugal. Os sermões dele conquistaram admiradores, mesmo entre os não batistas e os não crentes. Lançou recentemente o livro Milagres no Coração, da Quetzal, um conjunto de sermões sobre o Evangelho de Marcos, prefaciado nada mais nada menos do que por Ricardo Araújo Pereira. O Tiago revelou-se melhor que a encomenda, porque se mostrou ao mesmo tempo um crente a sério e um crente que não foge ao diálogo, como ele próprio aliás explica no início da conversa. O meu objetivo durante a nossa troca de ideias foi desafiá-lo, da minha perspectiva inevitavelmente diferente, mas sobretudo tentar aproveitar esta oportunidade única para perceber como é que um crente informado e culto vê a religião em que acredita no século XXI. Admito que esta minha opinião não seja consensual, mas acho este um tema inegavelmente importante, independentemente da opinião que cada um de nós tem, seja em relação à existência de Deus, seja sobre as religiões com que convivemos. Uma última nota para corrigir um pormenor. Falamos perto do final sobre o Corão e eu digo que os muçulmanos acreditam que este foi ditado por Deus, mas a verdade é ligeiramente diferente. Terá sido o anjo Gabriel a ditar o livro Maomé ao longo de 2 pacientes décadas. Finalmente, deixem-me aproveitar a oportunidade para agradecer aos patronos mais recentes do 45 Graus. Gustavo Pimenta, Nelson Teodoro e Pedro Leal. Muito obrigado a todos. E agora, deixo-vos com o pastor Tiago Cavaco. Tiago, bem-vindo ao podcast. Obrigado, José Maria. Obrigado pelo convite. Nada. Voltamos ao tema religião. Já falei aqui algumas vezes. Tu, na introdução ao teu livro de sermões, terminas, ou já quase no final, tu tens uma frase que eu achei interessante e que foi, de certa forma, aquilo que teve na origem do convite. Tu dizes: este é um livro de um crente que quer mesmo impingir a sua crença a quem ainda não a tem, e este é um livro de um crente que acredita sinceramente que o seu credo é a diferença entre a vida e a morte. Uma é um convite ao diálogo e a segunda é uma frase provocadora, por isso eu achei que estava na altura de pegar nisso. Estávamos a falar há bocado em off. É um tema que eu acho interessante a vários níveis, fico sempre na dúvida se é de pegar nele ou não, e estou a ir a pegar nele mais ou menos do que os ouvintes desejariam. A grande vantagem de um formato como o podcast é que quem nos está a ouvir neste momento já sabe o que é que veio. E, portanto, tem algum interesse no tema à partida. Não é? E esta questão, eu já disse isto várias vezes, e há bocado estava a dizer, se tivesse-me de descrever-me-ia como agnóstico em relação à existência de Deus, no sentido em que não sei. Teria que, se tivesse que me atravessar-me-ia para o não, mas a verdade é que não sei, e acho um tema interessante, em relação ao qual basicamente não há resposta, e ateu em relação a qualquer das religiões em particular, porque para mim me parece difícil que, existindo Deus, o que quer que seja, que é difícil até de conceber, e já lá vamos, e havendo, na possibilidade de existir Deus e na possibilidade de uma dos milhares de religiões que existem estar certo, a probabilidade de eu acertar é tão baixa que... Por isso mesmo, talvez a probabilidade não seja o melhor dispositivo para nós entregarmos estas questões da existência de Deus. Eu por acaso estava a ver há um tipo, é um economista americano que tem um podcast também interessante, um bocadinho ao estilo deste, e ele dizia ele tem o Tyler Cowen, que tem um blog, por acaso interessante, chama-se Marginal Revolution, é um blog interessante porque ele fala de uma série de coisas e ele tem lá uns posts em relação à questão de Deus, e ele dizia uma coisa que eu acho que só um economista é que podia dizer, que sempre tinha achado muito estranho que as pessoas não tivessem em relação à religião uma abordagem estatística de dizer, portanto, bom, eu sou X% luterano porque me parece que tem tanta probabilidade de estar certo, porque as pessoas são binárias em relação a isso, não é? Quer dizer, é evidente. Mas pronto, eu ia te dizer há pouco estávamos a falar disso em off. E eu, por exemplo, já tive uma conversa sobre o tema com o Ludwig Kripal, em que falávamos da questão da existência de Deus e do debate em relação à existência de Deus ser um debate que, hoje em dia, sobretudo em Portugal, nos Estados Unidos, por exemplo, não é bem o caso, há aquela onda dos New Atheists, por exemplo, mas é um debate que basicamente deixou de ser tido praticamente no espaço público. E o que acontece, ou o que me parece, que acontece é que as pessoas... Tu, se fores crente e fores educado numa determinada religião, tens acesso, no fundo, às práticas dessa religião e a pessoas que provavelmente terão
a mesma crença do que tu, ou no limite serão uma espécie de ateus, apateus, como dizia o Carlos Quevedo, ateus por apatia, não é? Por inércia. O Carlos diz isso, apateus? É apateus. É bom, não é? Já estive com ele algumas vezes e até no contexto do programa dele, da antena. Que Deus criou o mundo. Mas nunca o tinha ouvido a dizer isso. Acho se calhar a frase se calhar não é dele, ele falava disso. Não faz mal, eu vou adotar. Apateus. Acho que era apateus. E pronto, e quem está do outro lado, quer dizer, se tiveres uma educação ateia, se a tua família não for crente, hoje em dia podes viver praticamente a tua vida inteira, se não tiveres uma predisposição para isso, completamente fora desse mundo. Tu, enquanto crente que quer impingir a sua crença, o que é que diz a isto? Não, sabes que uma das coisas interessantes é que eu acho que eu provavelmente na necessidade que sinto de falar sobre este assunto, tenho mais em comum com um ateu militante do que com um religioso suave. Aliás, eu não conheço o Ludwig Kripal, né? Mas se eu não me engano, reconheço há mais de uma década nos blogs de que ele é um ateu, né? Um ateu. E eu creio... se há a pessoa a quem se pode aplicar esse adjetivo é o Ludwig. E eu creio que chegámos, não tenho a certeza, porque de facto a minha memória já não é o que era, mas eu até é possível que tenhamos trocado comentários nos inícios dos blogs, alguns em 2003, quando a blogosfera, a chamada blogosfera, era mais pequena, e quando apareceram alguns blogs de ateus que naturalmente iam arranjar discussão com os religiosos que havia nos blogs. E uma coisa curiosa é que, de facto, de certo modo, eu identifico-me mais, emocionalmente falando, eu identifico-me mais com um ateu zangado do que com um religioso descontraído. E também percebo, e é óbvio que estou a fazer uma grande generalização, mas que países mais influenciados pela reforma protestante, e por exemplo no caso dos Estados Unidos, que ainda por cima é um país comparado com a Europa recente, um país moderno, de facto seja muito importante discutir porque as pessoas acreditam na discussão de um modo que países mais antigos já não acreditam. E continuo a simplificar muitas coisas, mas, por exemplo, em Portugal, falar sobre Deus, discutir a existência de Deus é visto quase como um luxo. Por um lado, uns vão dizer, isso já ficou, é óbvio que isso já ficou tão resolvido no final do século XIX, ou dizendo que Deus não existe, ou outros dizendo, discutir é a pior maneira de honrarmos a importância do assunto. Que de facto eu acabo, como te dizia, emocionalmente falando, eu acabo por me sentir mais próximo de um ateu zangado por Deus não existir, e há muitos assim, que pelo menos tomem esse assunto como uma coisa realmente importante. E mesmo com os novos ateus que há uns anos estavam muito na moda, isso é uma das coisas que eu apreciei. Bem, eu apreciava o Christopher Hitchens, além dos escritos polémicos dele, antirreligiosos, mas mesmo no Sam Harris, e eu gosto desse lado, ou do Dawkins, esse lado pronto para a discussão. E não é casual que nos Estados Unidos tu tens sempre uma pequena multidão de crentes, cristãos e não só, prontos para discutir, porque eu creio que é uma sociedade que valoriza mais a importância do argumento. Eu não quero dizer que é uma sociedade mais racional, porque noutros sentidos pode não ser. Pois. Mas tu percebes, a importância da discussão e do debate de facto, ainda nos Estados Unidos, ocupa um papel que aqui, seguramente em Portugal, não ocupará. Sim. E aqui acontece uma coisa que, na minha opinião, é particularmente irritante, apesar de eu ser português, aceitar isso e gostar de ser português e ao mesmo tempo não gostar, como qualquer, que é... Em Portugal, a discussão religiosa é sobretudo muito chata porque é feita para uma espécie de concórdia política acerca das benesses de sermos todos moderados em relação a qualquer coisa na vida. E isso é chato, é francamente chato. Quando tu vês programas sobre religião, e eu já participei em alguns na televisão, eles são francamente chatos. Pois são, porque dá a ideia de que, no fundo, nós criamos uma reserva especial para que se possa acreditar em Deus, desde que isso não ocupe uma função muito fundamental na vida das pessoas. E depois não falas sobre o assunto, não é? Como se fosse uma
é uma coisa quase da vida privada, não pode entrar na esfera pública, mas há uma espécie de respeito tácito, quase uma paz podre, como dizia um amigo meu. Que nem é bem um respeito, eu diria mais que é mais uma condescendência. É uma condescendência, exatamente. É uma... E que depois usa artigos, o vocabulário tende assim ser uma espécie de discurso idealista, político, com poesia, existencialista. E digo isto, obviamente, quando digo isto, penso em algumas pessoas que são meus amigos e com quem também desenvolvo relações de admiração, mas usam assim umas palavras assim, por exemplo, eu tenho uma implicação com esta palavra, é o indizível, o sublime. Sim, e diz isto devagar e calmo e de repente, como quem diz, se calhar é melhor eu não dizer nada, porque a pessoa está a transmitir uma serenidade tal, não quero ser eu a estragá-la. E isso pronto, eu respeito, obviamente, faz parte da cultura à qual eu pertenço como português, mas não me identifico muito. Sim, é uma espécie de cobardia intelectual, não é? Pelo menos é eu acho que sim. Por exemplo, esse movimento dos New Atheists nos Estados Unidos é interessante e há uma série de debates. Eles também têm muita cultura de debates, que é uma coisa que eu tenho pena que não existe em Portugal, embora eles também tenham alguma tendência para exagerar, não é? Porque depois aquilo antagoniza, força uma espécie de antagonização durante o tempo todo. Mas há uma série de debates interessantes com algumas dessas pessoas que tu falaste e isso força a no fundo discutirmos e concretizarmos aquilo que estamos a falar. Por exemplo, essa questão do absoluto e do universal, umas coisas meias poéticas, essa desde logo é uma discussão interessante, que é como é que tu casas isso. Bem, primeiro, isso é infalsificável, como é lógico, mas como é que tu casas isso com o Deus do dia-a-dia, não é? E tu, como pastor, sentes isso, quer dizer, esse Deus presta-se bem para a poesia e presta-se para... Presta, só que há muito tipo de poesia e há umas que são mais interessantes do que outras. Eu, quando digo termos poéticos, nesse sentido, não estou, se calhar, a ser justo com toda a poesia que eu realmente aprecio. Estou a usar poético como uma espécie de fuga ao lado da assunção clara, que eu acho que é possível quando se fala acerca de religião. E com isto eu não estou a dizer que nos assuntos religiosos é sempre possível ter à mão uma formulação. Aliás, até porque seria ao mesmo tempo uma grande arrogância também, uma vez que na perspectiva de crente eu falo de uma realidade na qual acredito objetivamente em Deus, mas acredito que Ele está também além da minha compreensão. É também isso que o torna Deus, não é? É esse quiasmo, essa distância entre mim e Ele. Mas correndo o risco de fazer, isto é fácil para mim, eu sou um pastor evangélico e já que nós temos má reputação, ao menos podemos vivê-la. Exato. Ter o proveito. tirar proveito dela, mas eu diria também que o facto de, por exemplo, num país como os Estados Unidos, eu vou dizer, um bocado puxando a brasa à minha sardinha, dizer que isso tem a ver com um dos efeitos positivos da reforma protestante, que é um dos nossos pontos fortes e também fracos ao mesmo tempo, que é de facto a discussão. Nós acreditamos no debate de uma maneira diferente, porque acreditamos numa coisa que de facto trouxe um cisma para a cristandade, com a reforma protestante, sem dúvida nenhuma, e eu acredito no valor desse cisma que foi criado, mas que nós acreditamos que, havendo uma revelação divina presente na Bíblia e sendo essa revelação divina acessível às pessoas, apesar de acharmos que a fé é mais do que simplesmente ler um texto, porque senão todas as pessoas que leriam o texto teriam fé, portanto é preciso de facto, nós acreditamos naquilo que é preciso a graça de Deus para a pessoa de facto acreditar, mas acreditamos que tu, o cidadão com um texto à frente, isso é algo muito importante. E quando tu acreditas nesta ideia, o cidadão com o texto à frente, com o direito que ele tem a poder ler o texto e tirar as suas conclusões, provavelmente isso vai conduzir a uma sociedade mais dada à discussão. Se calhar às vezes exageradamente dada à discussão. Mas é uma das coisas que tu encontras mais quando estás num paradigma que foi influenciado pela reforma protestante. Sim, eu sempre achei, e acho que até que o Carlos Quevedo falei desse ponto, embora ele seja católico e portanto seja do outro lado, eu sempre me pareceu que o protestantismo tem muito parecido com o judaísmo, ou seja, houve uma espécie de, não é? Completamente. A questão da discussão, por exemplo, da primazia da palavra, não é? Da interpretação dos textos, é muito parecido com o que os judeus fazem, não é? Sem dúvida. Aliás, essa é uma das coisas que eu passo a vida a repetir quando
de uma maneira mais ou menos abreviada, tento explicar diferenças entre catolicismo e protestantismo, é que o protestantismo é visto como um movimento de regresso, no certo sentido ele é um movimento como qualquer movimento de reforma, que ele procura sempre algum tipo de purificação em relação à crença basilar. E nesse sentido o protestantismo, sendo múltiplo nas suas expressões, mas ele vem defender um regresso aos textos, que era uma coisa que naquela altura, independentemente das questões religiosas, estava a acontecer na história europeia, mas com isso ele vem de facto tornar-se mais semelhante ao judaísmo, não no sentido teológico, porque nós acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, coisa que é inaceitável. Sim, claro que não é do ponto de vista teológico, claro. Mas não é, por exemplo, casual que, por exemplo, e tu viste o salão de culto lá em baixo, os salões de culto protestantes voltam a ser parecidos com as sinagogas. São, sobretudo, espaços que até podem parecer desinspirados para quem vem no contexto católico. Sim, é verdade. Não tens aquela imagética toda e, de repente, tens uma coisa que, é solene, mas podia ser quase uma sala de aula, porque é a relação com o texto. É engraçado porque eu estive na sinagoga aqui em Lisboa no outro dia, tinha feito essa promessa quando gravei com a Esther Musnick, já no início, quase nos episódios iniciais, e depois cumpria, foi giro, e quando entrei lá em baixo, no momento em que entrei, tive exatamente essa percepção. É parecido. E nesse sentido, repara, porque eu costumo, isto obviamente muitas... uma multidão de pessoas diz isto ao longo da história ao refletir sobre a questão do protestantismo e do catolicismo, mas o catolicismo, e novamente eu sei que continuo a simplificar muito, mas o catolicismo tende a ser emocionalmente mais grego na maneira de olhar para o mundo, para a realidade. O protestantismo quer voltar a uma ética mais hebraica. Tanto assim é que Lutero que é um brutamontes, que é uma coisa importante quando se é protestante, mas ele chama a filosofia de prostituta. Portanto, ele é um tipo que sente um filósofo à sua maneira, porque ele é um intelectual à sua maneira, claro. Mas de facto ele quer recuperar uma natureza que é ontológica e que também é antropológica, que é muito mais aquela que já estava no judaísmo, sem qualquer rejeição do Novo Testamento, até porque o cristianismo sem Novo Testamento não seria cristianismo, claro. Mas é verdade que há um regresso nesse sentido à ideia a uma antropologia mais negativa, por um lado, mas que depois tem um paradoxo, que é, cria sociedades que têm uma antropologia mais negativa, porque a figura do pecado ela é entendida de um modo mais grave do que no contexto do catolicismo. Mas, por outro lado, como acredita que a solução para o problema é a relação com o texto sagrado, com o texto revelado, ele diz, a partir do momento em que tu lês o texto, meu amigo, não deixas que ninguém interfira nisso. Portanto, por um lado, o protestantismo é mais pessimista antropologicamente em relação à questão do pecado, mas por um lado ele vai ser, vamos dizer, a nível de cidadania, mais otimista nas sociedades que constrói. Eu acho que foi também um bocado à custa destas aparentes contradições que nos deu o livro que eu nunca li, devia ter lido e devia ser castigado por isso, mas que te dá o Max Weber a escrever a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, por exemplo. Embora depois ele tenha sido contrariado, porque o sul da Alemanha, que é católico, também per capita até era mais rico do que o norte. Embora há um lado cultural e um lado de prática religiosa que não se sobrepõe necessariamente, ou seja, eu duvido que o sul da Alemanha católico seja culturalmente análogo ao catolicismo português ou ao ibérico, não é? Ou seja, há um lado cultural desse debate, e o protestantismo tem isso interessante, não é? No fundo é mais pessimista, antropologicamente é um bocadinho mais pessimista, o que também está associado ao capitalismo, mas dá às pessoas um locus de controle, não é? As armas para elas gerirem a sua própria relação, e põe por exemplo, um dos, estou a dizer isto, ainda por cima, estamos a falar em day off, que eu corro o risco com estes programas de antagonizar tanta gente, e agora fazendo críticas à Igreja Católica, pior ainda. Portanto, neste momento resta muito pouca gente, mas outra das contradições do catolicismo é a fraca relação que têm os crentes com a Bíblia. Uma relação, acho que era o Pedro Mexia que contava numa sessão que tu organizaste, eu apanhei esse vídeo no YouTube, que uma amiga qualquer contava que apanhou a filha a ler a Bíblia e perguntou, estás com algum problema?
que é uma coisa completamente estapafúrdia, não é? Quer dizer, à partida a Bíblia é o livro sagrado, é o livro que deve servir de base e que a pessoa deve tentar... É verdade, mas não te esqueças que como no caso... E repara, eu ao dizer isto eu não estou a defender o catolicismo, de certa maneira até estou a dizê-lo para valorizar mais a minha convicção protestante, mas é verdade que tendo em conta que o catolicismo acredita que a fonte mais segura da autoridade para guiar as almas dos homens é aquilo que a Igreja te vai dizer. Portanto, eles vão te dizer, sim, lês a Bíblia, tens de ler a Bíblia, mas tens de ler a Bíblia guiado pela Igreja, porque é assim que Deus quis, segundo o catolicismo, é isto que o catolicismo acredita. Nesse sentido, há de facto uma visão bastante diferente. O protestantismo acredita na importância da Igreja também, mas lá está, o protestantismo acredita que o cristianismo de facto traz uma suspeita que o Velho Testamento já trazia, que o judaísmo já trazia, que não é o facto de tu pertenceres ao povo escolhido que significa que tu estás a ter a relação de vida com o Deus com quem te deverias relacionar. E vamos dizer, essa suspeita no Velho Testamento, tanto assim é que tu tens ao longo do Velho Testamento os grandes profetas, eles são geralmente pessoas que têm problemas com o poder político, que era também supostamente era também o poder religioso, no sentido em que o Estado de Israel era a comunidade espiritual também, e isso vai ser trazido no século XVI pelo protestantismo, a dizer assim, tu podes fazer parte da igreja institucional, mas isso não significa que tu sejas... tu podes estar dentro da comunidade que se diz pertencer a Jesus, mas isso não significa que tu tenhas uma relação com ele. E nesse sentido, lá está, novamente, há aqui de facto uma inquietação que se vê na história de Lutero e que continua depois no desenvolvimento de todo o protestantismo. Claro. Há bocado estávamos a falar da questão de Deus e depois acabámos por divergir um bocadinho para esta parte mais histórica. E essa era a provocação que eu gostava de fazer, porque obviamente que é difícil a um crente transmitir aquilo que tem uma dose substancial de uma experiência que é subjetiva. Não é? Mas, para todos os efeitos, tu dizes que queres impingir. Claro. Todo aquilo que pergunta é o que é que tu dizes a um incréu como eu em relação a... Ou por outra, como é que... Isto é uma discussão longa, mas do ponto de vista... objetivo, pelo menos na medida do possível, como é que tu defines Deus e como é que tu, não conseguindo obviamente provar a existência, o fazes de uma maneira indireta? Bem, não tem sido para mim ao longo, eu fiz 40 anos no ano passado, não tem sido para mim ao longo do meu caminho pastoral a coisa mais importante, o tipo de discussão apologética em que, imagina, partindo de uma conversa assim, eu me sinta na necessidade de procurar os melhores argumentos para a defesa da existência de Deus. Portanto, não sendo essa a maior preocupação da minha carreira pastoral, não significa que eu estou sempre disponível para essa conversa. Agora, é verdade que deixa-me tentar dar com uma mão e tirar com outra. E isso dependeria depois com o tipo de cristão com que estivesse a conversar. Se fosse um católico podia ser um pouco diferente. E depois dependia do católico. Assim como depende também do protestante, depois há muitas diferenças. Por um lado, e já houve fases da minha vida em que eu, por exemplo, mesmo no YouTube, picava mais aquelas discussões. Eu continuo a achar que um tipo como o William Lane Craig é muito eficaz. Aliás, eu lembro que aqui há uns anos havia um blog de ateus nos Estados Unidos que dizia ninguém está preparado para discutir com ele, ele continua por acaso no geral. Há um debate dele com o Sam Harris em que eu tenho que dizer que o Sam Harris leva um baile porque ele usa alguns subterfúgios retóricos, mas o tipo tem imenso jeito. Eu assisti a um com o Christopher Hitchens e achei que o Christopher Hitchens se safava precisamente nos argumentos de ordem emotiva. E o Hitchens era habilidoso e é um tipo que eu gostava muito de ler. Mas quando íamos para o argumento racional, eu acho que de facto, no geral, naquilo que eu via no William Lane Craig, eu acho que ele ia mais bem preparado e pronto. Essa é que é a contradição, não é? Porque seria demais de esperar o contrário, não é? Mas lá está. Portanto, não sendo eu um William
Lane Craig, eu diria aquilo que o William Lane Craig e outros grandes apologistas dizem sempre, que como é que diz que é o argumento cosmológico? Sim, cosmológico, sim. Pronto. Eu continuaria a achar que esse continua sempre a ser quer dizer, do nada poder sair alguma coisa, eu acho não quero dizer isto com respeito com pessoas que tiram conclusão diferente da minha, mas eu acho uma coisa pouco inteligente. Ou seja, com todas as explicações que possam vir dadas pela evolução ou com qualquer explicação que tente explicar isto, vamos dizer, ninguém vive no dia-a-dia com a ideia que assim acontecerá. Portanto, as coisas não aparecem do nada. E, nesse sentido, eu continuo a achar que é o argumento racional mais favorável à existência de Deus. De facto, nós existimos, é um facto. Porque é que coisas existem em vez de não existirem? Sim, o unmoved mover, né? A questão do primeiro causador de tudo. Esse é o argumento... E que eu saiba, tu estás mais dentro do assunto do que eu, atualmente. Eu não sei se alguém já deu uma grande resposta em que os apologistas da existência de Deus deixassem de usar este argumento, mas eu vejo continuamente a ser usado. Não, existem hipóteses para o surgimento do universo do nada, digamos assim, mas são conjecturas, como é óbvio, e além disso não é provavelmente um tema que eu domino. Aquilo que... os limites que eu encontro nesse argumento, e tu puxaste justamente o argumento mais conceptual de todos, é aquele que está mais distante depois da religião prática, por um lado... Não necessariamente. Como? Não necessariamente. Eu acho que não tem de ser um... Aliás, o que eu disse até foi um pouco puxar... Imagina, para dizer-te a ti, Zé Maria, tu não viverás a tua vida à espera que nas coisas práticas que te acontecem no dia-a-dia, elas surjam do nada. Portanto, eu até acho que é um argumento com bastante aplicabilidade no cotidiano. Ok, então eu pensava que o argumento era diferente, que o argumento era que Deus estava no início de tudo, mas não necessariamente no que nós vemos agora, no fundo. É o construtor, mas não necessariamente o... Não, a ideia é que se coisas existem, se tu, no dia-a-dia, quando tens a existência de alguma coisa, fazes o caminho de regresso para haver uma razão para isso, portanto é porque tem de haver uma causa. Ok. Bom. O que todos os filósofos deístas desenvolveram. Portanto, certo. Tens de ter uma causa última para as coisas. Não, exatamente. Essa questão do unmoved mover é uma coisa que já vem do Aristóteles, salvo erro. Se não antes disso. A minha objeção a isso tem a ver com duas coisas. Primeiro isso está muito próximo daquilo que se convencionou chamar o God of the Gaps, o Deus do espaço que vai sobrando, não é? No fundo, porque se tivéssemos esta discussão, olha, com o Lutero, provavelmente ele estaria a invocar argumentos e exemplos que hoje em dia nós sabemos não corresponderem, como o facto de daí a grande machadada que o Darwin deu, e a própria origem do universo, e no fundo o que tu tens em termos cosmológicos hoje em dia é o Big Bang ou o que quer que seja, e de facto o cérebro humano não está feito para perceber que alguma coisa possa ter surgido sem ter algo que o precedeu, não é? Tudo aquilo que existe teve alguma coisa antes, e alguma coisa aconteceu antes para aquilo existir. E depois, para mim, ainda... Mas isso também pode ser uma forma de filling the gaps. Quando tu dizes o cérebro humano não está pronto para perceber, também estás, vamos dizer assim, no gap que pode ser essa incompreensão, diz assim, ok, esta é a melhor explicação possível. Ou seja, em último grau, a própria explicação para que um conceito de Deus possa ser aquilo que tapa aquilo que por enquanto está destapado, também pode ser uma forma de filling the gaps, por quem não acredita. Percebes? Portanto, eu digo é que essa gap, essa falha, se foi apertando brutalmente nos últimos séculos, não é? Ou seja, quando este argumento começou a ser feito, a falha era enorme, não é? Era Adão e Eva, não é? Era aí que começava. E hoje em dia nós sabemos que há uma série dessas coisas que já foram explicadas. Essa para mim é a grande dificuldade, quer dizer, como pessoa racional, quer que isso queira dizer, para mim a grande dificuldade está aí, quer dizer, hoje em dia custa-me a crer que o terreno que já foi ocupado com explicações científicas não seja totalmente ocupado, sendo certo que do nada surgir algo, para mim é completamente incompreensível para um ser humano, porque nós não funcionamos dessa forma, não é? Tudo funciona assim. Mas isso, se quiser já me respondes, mas só para dar o outro lado. Para mim a resposta Deus, ou por outra, para mim dizer que Deus é a resposta também não é uma resposta perfeita, porque continua
a ter que haver alguma coisa antes de... Não, porque, ou Deus surgiu do nada, não é? Ou seja, continua a não encaixar na nossa, mente. Não é? Por isso é que precisas, não sei se é o melhor verbo para usar aqui, mas por isso é que Deus existe como de facto a grande causa. Portanto, como uma causa... Aliás, mas qual foi a causa de Deus? Ele existe, ele é autoexistente. Sabes que uma das coisas que eu acho que hoje não ajuda nesta conversa, para quem está mais envolvido nela, atenção, não estou a dizer para... Mas é que eu acho que às vezes pode haver alguma pressa, sobretudo com um novo advento de um otimismo, vamos dizer assim, epistemológico a partir da ciência. Porque tu repara, se tu fores a ver algumas discussões hoje no campo da filosofia, uma das coisas, e eu vim das chamadas ciências não exatas, portanto eu vi ciências de comunicação, que era uma mistura de um curso de comunicação social com filosofia, portanto vê bem o que é possível. Mas se há coisa que acontece nas áreas ditas nas ciências não exatas, é precisamente uma profunda descrença da ciência enquanto uma espécie, do discurso científico enquanto uma espécie de substituição do discurso religioso. E portanto, imagina, uma das coisas que não ajuda é, para quem vem da área das ditas ciências exatas, e aqui eu diria este é o prazer de, quando tu és crente, tu podes ser cético de algumas coisas. Portanto, imagina, as pessoas são céticas da religião, mas uma coisa boa de um religioso é que depois ele pode ser cético de outras coisas que as outras não, nessas não podes mexer. E nesse aspecto, sim, se calhar cabe-me aqui o papel de ser eu o cético em relação talvez a uma segurança precoce que nós encontramos nas explicações científicas, que são elas bastante provisórias. Que é, antigamente, imagina, sei lá, o Darwin estudou teologia, portanto, sim. Ele sabia as categorias clássicas atribuídas à personalidade divina. Tu hoje, imagina, se eu for para a rua e perguntar a um cientista quais são as características, quais são as categorias clássicas que atribuímos a Deus na sua personalidade, ele nem se calhar nem vai ser capaz de dizer omnisciência, omnipotência, perfeição, qualidades que eram parte fundamental da maneira como, ao longo da história, as pessoas entendiam razão, não só para o mundo, mas para si próprias. De repente, o que aconteceu foi uma espécie de... E é óbvio que eu estou a caricaturar. Darwin deu a cambalhota. Pessoal, isto deu a cambalhota. Tudo prescreveu. Tudo que estava para trás prescreveu. Então, o conhecimento religioso ficou tido como uma espécie de coisa que tu só lá vais, se for um sótão, tu vais à procura de alguma coisa, um objeto que tu queres guardar na família e tal. Mas que não ajuda à melhor discussão, até intelectual e racional. E só voltando ao exemplo das discussões no YouTube entre William Lane Craig, é aí que tu vês a surpresa de um William Lane Craig. É que eu quero ser justo ao dizer isto. De certa maneira, os deístas, e neste caso o William Lane Craig é mesmo um cristão, e até um cristão evangélico como eu, mas eu acho que nas discussões eles acabam por ser mais respeitadores da tradição filosófica destas discussões antiga do que os céticos, que tendem um bocado a começar apenas, estou a exagerar, mas quase apenas a partir de Darwin. Mas eu não acho que isso seja errado, por acaso. Ou seja, um cético ou um ateu tem a obrigação de conhecer... Eu creio que sim. Se tu quiseres ter uma discussão que seja, imagina, até para perceber o valor que realmente a história tem, imagina, na capacidade de distinguir-te a ti e nós os dois, de pessoas que viviam há 500 anos e que, por acreditarem, por terem uma mente que pensava coisas diferentes, elas não devem ser entendidas simplesmente como ignorantes, como é o risco de um discurso... Concordo, sim. Filosófico que a nível, que de certa maneira também atribua demasiado ao chamado pensamento científico moderno, que infelizmente depois opera um ato que no mínimo é de muito pouca gentileza para com todos os outros brutos ignorantes que viveram lá. E sobretudo faz uma coisa, por isso é que eu dizia há pouco em relação aos debates, que é um formato interessante e que eu acho que nós temos a menos, mas tem um problema. Tu vês um debate, por exemplo, esse debate entre o William Lane Craig e o Sam Harris ou com o Hitchens, por exemplo, e o que tu vês ali são, à partida, dois polemistas, cada um para o seu lado, em posições completamente antagónicas, dos quais cada um está absolutamente certo. Não é a realidade. Não é? O crente tem dúvidas e o ateu... também convém que tenha algumas dúvidas e pelo menos terá graus diferentes de...
de certeza e de virulência nas diferentes opiniões. Mas ali tudo puxa para que isso aconteça dessa forma. E obviamente que não é. E daí eu dizer-te, já não sei se, agora não me lembro se disse isto ainda em on ou off, mas uma das coisas que me faz interessar por este tema é a quantidade de pessoas que eu conheço, direto ou indiretamente, e que são pessoas que eu respeito pela inteligência, pela racionalidade, pela informação que têm, e que são crentes, e eu penso, elas não podem, se calhar aquilo é uma sombra delas, é uma possibilidade, mas eu não quero... Nem que seja por uma questão de gentileza. Nem que seja por uma questão de gentileza, não quero precipitadamente tirar a relação de que é isso. Dito isto, aquilo que estavas a dizer, eu não concordo completamente com o que estavas a dizer, porque eu não acho que uma pessoa, eu não acho que o ateu tenha que conhecer tão bem o cristianismo, vamos supor, por exemplo, me tentar debater com um cristão, como o cristão conhece para poder debater com ele, porque aquilo que ele está a debater é... Certamente, isso até seria um castigo. Pois, estás a perceber o que eu quero dizer, ou seja, às vezes, não é a primeira vez que eu ouço dizer isso e por acaso não concordo. Então, mas ainda bem que diz isso para poder clarificar, eu não defendo, imagina que numa discussão sobre a existência de Deus, a pessoa que acredita que Deus não existe tenha... pobre coitado de se ter formado em teologia. Exato. O que eu acredito que é necessário, e eu acho era razoável concordarmos, ser uma espécie de consenso como ponto de partida, é que quanto mais nós conhecemos acerca da história, do passado, mais vamos estar impedidos de, por muito convictos que estejamos de alguma ideia de agora, de cometermos o erro que o C.S. Lewis chamava, que era chronological snobbery, né? de facto sermos snobs cronologicamente. E é nesse sentido que tu compreenderás que eu acho de uma grande pobreza para a própria qualidade do diálogo, quando tu estás a falar, imagina, sobre a existência de Deus ou não, que a pessoa que defende que Deus não exista não conheça um mínimo sobre a discussão ao longo da história. Epá, que compre daqueles livros, no outro dia comprei um livro de 50 clássicos da psicologia para saber, né? Não precisas de ler tudo, pá, mas compra um livro, uma boa história sobre o pensamento religioso. Não, e tu vais entrando devagar no tema, eu tenho feito um bocado esse caminho, e o problema é, lá está, quando tu ouves alguém falar, tu ouves o Christopher Hitchens falar, por exemplo, e ele, no fundo, dá-te uma coisa pronta a consumir. E que pende para um lado, e no caso dele pende claramente pendia para o ateísmo, mas por trás daquilo, e ele se calhar nem é o melhor exemplo, mas por trás daquilo há um trabalho, o Sam Harris talvez fosse o melhor exemplo nesse aspecto, há ali um trabalho de conhecimento, de investigação, claro. Com os enviesamentos cognitivos que todos temos, mas que depois dá aquilo, e o problema de nós consumirmos só, e os debates na internet muitas vezes são pobres a esse nível, não é? E todos nós começamos por, quer dizer, olhar para isto e pensar, não, pá, que estupidez, claro que Deus não existe, acabou. E a verdade é que a conversa tem coisas mais interessantes do que isso, não é? E há um lado de... E quando tu começas a escavar, começas a perceber que aquilo que eu tenho escavado não me converteu propriamente, mas tem-me feito perceber algumas nuances que existem no nosso entendimento da religião. Quer dizer, aquilo que eu penso, eu tenho sempre esta dúvida, que é, eu se calhar falta-me alguma sensibilidade. Ou seja, a mim também. Imagino, mas se calhar falta-te menos, porque o meu exercício de humildade é este, é dizer, eu se calhar sou pouco sensível e falta-me, porque eu vejo muitas vezes, nos crentes existe muitas vezes uma... E a poesia, por exemplo, está muito presente na Bíblia, não é? Por acaso existe esse lado transcendental da metáfora e da sensibilidade estética. Deus está muito associado, a ideia de Deus está muito associada à arte, por exemplo, seja à música, seja, por exemplo, à pintura. E eu várias vezes penso que me faltará essa sensibilidade para... Não estou a dizer isto, mas não é gozo. É uma espécie de confissão. Estou a falar assim, eu não acho que falta, atenção. Ponho isso em dúvida. E penso... Penso sempre que eu não sinto falta de Deus, ou seja, não sinto falta na minha vida, no dia-a-dia, nas várias valências, seja na valência da pessoa ter ali um amparo, seja na valência ética ou moral, não sinto essa falta. Há muitas pessoas que dizem isto e parece uma espécie de gabarulice, quer dizer, uma coisa de força. Não preciso dessas coisas, não preciso dessas ajudas, dessa espécie de batotas emocionais. Mas não é nesse sentido que eu digo, até porque eu acho que aquilo que podemos chamar espiritualidade, à falta de melhor palavra, é algo que nem toda a gente tem, é algo que tu não precisas ter para viver, mas que torna a tua vida mais interessante. É aquela coisa já não sei se era do Sócrates, do Aristóteles, que a vida não examinada não vale a pena viver. Sim. Ou seja, tu podes viver perfeitamente sem falar sobre estes temas, sem
sem analisares a tua própria consciência, sem te maravilhares com as relações entre as pessoas. Tu podes perfeitamente viver e, em certo sentido, pode também ser visto como uma fraqueza. Tu estás-te a debruçar sobre isso. E isso é em si mesmo uma forma daquilo que se convenciona chamar espiritualidade, independentemente de achares que o que está por trás disso, e a consciência é o último, cosmologicamente é o Big Bang, mas antropologicamente é a consciência, o último mistério, não é? O derradeiro mistério é a consciência, não é? O que é que está por trás desta coisa estranha que nós... E, por exemplo, no caso, tentando pegar aí na consciência, uma coisa que eu estava... Um amigo, o Henrique Raposo, e ele costuma dizer uma coisa, já o disse algumas vezes, e até acho que já o escreveu em alguns dos textos dele no Expresso, que é, tu pegas no Dante, lês o Dante, eu só li a Divina Comédia, portanto, mas... E custou-me bastante, porque de facto não é fácil de ler. Sim. E repara, eu estou habituado a ler coisas antigas, porque a Bíblia é mais antiga que o Dante, naturalmente. Sim. Mas o Henrique Raposo diz com razão, assim, ok, pega no Dante, pega na pessoa do século XXI, e óbvio, um grande exercício de simplificação nisto. Quem é que tu achas que psicologicamente é mais denso, mais profundo? E quando tu lês o Dante, sobretudo a parte do inferno, que é a parte mais interessante, mas isso é uma coisa fascinante, estamos a falar do século XIII. Coisas que, curiosamente, nos últimos 100 anos, com o desenvolvimento da psicologia, tu depois regressas a elas com nomes diferentes, com roupa nova, com um contexto, vais entendê-las de um modo diferente, mas quando tu te apercebes desse espaço para a complexidade numa obra como a Divina Comédia, só a partir, repara, na parte do inferno, só a partir da questão do pecado, tu de facto depois de a pensar, provavelmente aquele pessoal pensava, pelo menos há esta possibilidade, provavelmente aquele pessoal pensava mais sobre o assunto do que nós hoje estamos a pensar. Ou também pode chegar a uma conclusão que hoje, no advento da psicologia e de tentarmos tratar estas coisas não necessariamente à luz da religião, é uma maneira de voltarmos a valorizar coisas que os antigos valorizavam com uma profundidade que nós hoje, e agora meto eu aqui o grão na engrenagem, mas que nós hoje, supostamente iluminados pela objetividade da verdade científica, não chegamos lá. Ou pelo menos não temos uma voz com aquela ressonância que tu, por exemplo, encontras quando lês o Dante e a Divina Comédia. E eu acho que esse é um dos exemplos interessantes, que é preciso... E não quero dizer em jeito de polémica, mas repara, é preciso ler muito pouco dos antigos para a pessoa dizer de uma maneira muito galopante que hoje sabemos muito mais. Eu acho que tem mesmo a ver, por exemplo, nos autores cristãos que eu costumo ler, um dos meus pastores preferidos chama-se John Piper, e ele diz sempre, nunca leias só apenas pessoas do teu século. Tens de passar a vida sempre a ler pessoas realmente antigas. Porque é como se tivesse, é como se houvesse um novo Big Bang a acontecer quando os lês, porque tens uma maneira diferente de processar coisas que hoje já são automaticamente processadas na tua cabeça. E isso, por exemplo, é uma coisa que geralmente na polémica existência de Deus, acreditar, não acreditar, claro que se calhar se calhar tenho encontrado os ateus errados, mas encontro muitas vezes, percebes, tem a ver com isso que tu dizias e com humildade, e que eu acho admirável, que é até que ponto é que de facto não há aqui um espaço para a sensibilidade, que por geralmente não ter uma configuração científica. Como é que configuras cientificamente a sensibilidade? De facto, se calhar não dá para configurar facilmente. E talvez por não dar para configurar, essa parte nós podemos passar. Isso não é relevante para a discussão. Mas a verdade é que quando tu ganhas sensibilidade para algumas coisas, a tua maneira de pensar altera-se. Portanto, e com isto eu não estou a dizer que é um argumento que vai fazer as pessoas crentes, mas a atenção ao passado impede-nos de alguma arrogância que possa vir quando, à luz de uma qualquer descoberta ou de uma teoria, que de repente nós podemos, sem querer, atropelar a história, como se ela não nos pudesse ensinar aí. Sim. Também. É um lado é aquela questão de quando não sabes nada sobre um tema e lês um livro sobre ele, ou qualquer coisa, tornas-te muito atrevido em relação a ele. Exato. Mais do que depois quando leres 10 ou 11, porque percebes as nuances. E aqui existe claramente esse lado, ou seja, eu acho que é possível
Apesar de eu ainda depois queria só dizer uma coisa ainda relacionada com a tua pergunta. Então peraí, já lá vamos, só para fazer este ponto. Eu acho que é possível quadrar esse círculo ou estar nos dois lados. Ou seja, eu acho que tu podes ter... E eu quando discuti isto com o Ludwig falava dessa questão da humildade, porque ele é pouco humilde e defende bem essa... É pouco humilde na acessão que ele dá a essa palavra, e ele defende isso bem. Eu acho que é possível casar as duas coisas. Ou seja, eu acho que tu podes ser enfático, podes ser sincero, sem fazer aquilo que falámos no início, que é aquele tipo de discurso redondo e não discutir este tipo de questões, e ao mesmo tempo saberes que haverá sempre nuances que estão a escapar. E a questão, por exemplo, a questão do passado, esse discurso que tu estavas a fazer é algo que, em relação a que eu tenho sempre uma posição um bocadinho ambivalente, porque faz-me um bocadinho de comichão quando ouço, porque parece aquela coisa científica de dizer não, antigamente havia estas, um bocado que é usada também naqueles tratamentos alternativos, havia esta coisa que os chineses faziam e não sei o quê, e isso resultava e o conhecimento perdeu-se, e muitas vezes é exagerado. Agora, é um facto que quando tu progrides, não há só... Existe um progresso, e essa é uma discussão filosófica. Eu nesse campo estou claramente daqueles que acham que existe progresso, que o progresso não é um relativismo, mas é evidente que se perde sempre alguma coisa no progresso. Ou seja, não há... No tempo de Dante, por exemplo, ele tinha acesso a muito menos informação do que nós temos. E a ausência desses inputs torna impossível que ele pudesse fazer uma obra publicável hoje. Mas isso não quer dizer que com os inputs que ele tinha na altura, ele não tenha passado muito mais tempo a cozinhá-los do que nós hoje em dia temos disponibilidade para fazer, e que, portanto, não tenha ali insights que vale a pena conhecer. Não é? Sim, mas depois entramos na questão que eu diria mais, de facto, ontológica, que é o que eu te responderia em relação a isso é que eu serei deixa-me agora ser eu cético, né? Aliás, há bocado já tinha dito isso. Eu serei mais cético em achar que os maiores triunfos humanos são fundamentalmente triunfos cognitivos. E com isto, atenção, sou um pastor evangélico que abre a Bíblia e diz: estão a ler, portanto que acredita na importância da função cognitiva, ler, saber, aprender, tudo isso. Mas é verdade que ontologicamente eu não acho que nós sejamos fundamentalmente cognitivos. Somos também cognitivos, obviamente. E aí eu dar-te-ia, só para voltar àquilo que te queria dizer, um dos textos mais hostis em relação ao ateísmo é a carta que Paulo escreve aos Romanos, onde logo no primeiro e segundo capítulo ele diz assim, a tese é esta, não está dito assim, mas a ideia é esta: as pessoas só não acreditam em Deus porque não querem acreditar em Deus, porque com a criação à volta é prova que Deus existe, é a criação. Pronto, eu não estou agora a querer discutir isso contigo, claro. Mas o argumento lá nem é propriamente a discussão hoje a Sam Harris versus William Lane Craig, mas o fundamental em nós não é aquilo que nós fazemos com o nosso conhecimento. O fundamental em nós é aquilo que nós fazemos com a nossa vontade. E é a partir daí que tu tens um desenvolvimento, pois muito à custa de Agostinho, mas que tens um desenvolvimento filosófico e uma escola filosófica que privilegia a compreensão e o conhecimento do homem, não tanto pela capacidade intelectual rigorosa que ele tem, mas pelas questões do desejo. E a espiritualidade, eu não gosto do termo espiritualidade, mas aqui de facto também se aplica. Não sei se há algo mas melhor, a espiritualidade agostiniana é fundamental nos protestantes. É por isso que nós também somos mais pessimistas em relação a nós próprios. Porque nós não acreditamos que o conhecimento seja a coisa... se tivéssemos de estabelecer agora uma dicotomia entre conhecimento e sentimento, eu não sei se ajudará muito, mas nós não acreditamos que o conhecimento é o palco principal da tua vida, da minha vida. Portanto, nós achamos que a vontade, de certa maneira, é mais reveladora da realidade. Ou seja, tentando simplificar aqui coisas que podem ser difíceis, mas se tu queres perceber a realidade a sério, não precisas o sítio onde tu deves procurar não é tanto no conhecimento, naquilo que conheces, naquilo que sabes, mas é no teu coração, aquilo que tu fazes diante daquilo que
tu sabes. Portanto, isto não é para dizer santa ignorância, não é importante conhecermos coisas, mas é para dizer que a fibra última, a célula última, a nossa célula última enquanto seres humanos não é tanto o que nós fazemos com o conhecimento, mas é aquilo que nós fazemos com o coração a partir também do que sabemos, mas não só do que sabemos. Daí que o apóstolo Paulo diz, só não acredita em Deus porque quem não quer. Portanto, nesse sentido ele diz assim, o ateísmo nem sequer é intelectualmente aceitável, de certa maneira. Claro. E por isso ele diz, e Deus vai pedir contas às pessoas por elas terem decidido não acreditar nele. O que, repara, é uma maneira polémica de pegar a questão. Mas essas coisas, isso tem muito que ver com é quase existencialista, não é? Essa questão de... É porque o ângulo é diferente. Sim. De facto, o ângulo é diferente. Agora, há uma frase julgo que é do Richard Dawkins que ele diz que a grande virtude do Darwin foi ter tornado possível a um ateu ficar intelectualmente preenchido sem ter que ser crente. E claramente isso não era verdade antes. Ou seja, antes essa frase de Paulo compreende-se à luz daquele tempo. Quer dizer, não tenho dificuldade nenhuma em dizer que seria crente se vivesse no século II ou III. Mas não necessariamente. Quer dizer, eu compreendo que tu digas isso, mas não acho que follows. Não acho que... Porquê? Significa que a história jogaria um ascendente de uma maneira tal que tu, por nasceres num sítio, tens de acreditar naquilo. Eu acho que isso desempenha um papel, claro, obviamente. Claro. Mas não acho que seja determinante. Eu não estou a dizer que seria cristão necessariamente. Eu digo é que... Até porque deixa-me dizer-te, eu só vou permite-me... Não, isto é giro porque estamos a discutir uma passagem da Bíblia que é interessante fazer com um pastor, que sabe muito mais que eu. Não, mas sabes que uma das coisas que continua a ser dito, aliás, nessas discussões mais eriçadas de existência de Deus, é que as justificações que tu podes dar para enquanto ateu, teres uma vida preenchida, que em grande parte elas são... Bem, os mais polémicos dirão que elas são frutos da tua imaginação. Portanto, tendo em conta que se objetivamente não existe nada, se Deus não existe, portanto o próprio conceito de bem ou mal será um resultado de uma suposta evolução e portanto essa é uma discussão interessante. Sim. E portanto nada, vamos dizer assim, eu lembro uma vez estava a ter uma conversa numa discussão parecida que ficou assim, era sobre cidade e ter fé, e estava eu, o Sheikh Munir e o Ricardo Araújo Pereira, e de repente aquilo teve um momento Dawkins, William Lane Craig entre mim e o Ricardo, e é por isso que eu gosto do Ricardo, porque o Ricardo é um ateu mais sério do que parece, apesar de depois, como bom português que é um porreiro para toda a gente e portanto vai falar com toda a gente e toda a gente, que é uma das desvantagens de ser português. É até, vê lá tu, até para mim ele é amigo, mas escreveu-me um prefácio, mas só para te dizer isso, a determinada altura ele dizia, e falava, é engraçado que foi antes da adaptação, antes do Scorsese ter feito o filme, porque como esse é o grande segredo. Aliás, é o nosso grande castigo enquanto país, é que o nosso grande humorista é um grande intelectual, que eu acho que é uma forma de Deus nos castigar. Vocês são tão maus que eu vos vou dar o melhor humorista é um intelectual. O que não deveria ser assim, se calhar. Sim, mas pronto, porque de facto o Ricardo é um gajo muito inteligente e é um tipo muito lido. Então ele estava lá a dizer, olha, há um grande livro de um tipo chamado Shusaku Endo, e na altura ninguém sabia quem era o Shusaku Endo, chamado Silêncio, onde, eu não sei se viste o filme, mas eu acho que o filme, eu gostei do filme, acho o livro ainda é melhor, apesar de gostar muito de Scorsese, mas, e ele diz, pois, e o debate do crente diante do disparate do sofrimento, não é? Isto não serve de nada. O que é a vida? As pessoas morrerem pela fé, isto é e ele estava num momento quase, estão a ver, Deus não existe diante do problema do sofrimento. E na altura que eu disse ao Ricardo, mas então não podes ter as duas coisas, então não podes ter eu não sei se falei na altura, não sei se dei o exemplo do amor das filhas, mas então também não podes ter o amor pelas tuas filhas, não podes dizer que uma coisa não é objetiva, mas aplicá-la só numa direção. Se tu dizes que morrer pela fé é absurdo, também depois não podes defender, mas o amor que eu sinto pelas minhas filhas é concreto, percebes? Portanto, é nesse sentido que algumas pessoas te vão dizer que tu podes criar, com o cérebro que tens em 2018, com o cérebro que temos em 2018, podemos criar as nossas razões de existir, mas se nada disto houver, se não houver eternidade e não houver Deus, é pointless, não é mesmo? Então deixa-me dizer-te uma coisa, duas coisas de sentido contrário em relação a isso.
eu discordo racionalmente dessa tese, e para mim essa é uma das grandes dificuldades. Eu percebo essa passagem do aquilo que tu dizias há pouco, do conhecimento, que no fundo o conhecimento não é o essencial é aquilo que nós fazemos, claro, mas eu tenho dificuldade, não posso ignorar o conhecimento que tenho, por muito incompleto que seja. E o conhecimento que eu tenho é que nós somos uma espécie de macaco, não é? Evoluído com base na seleção natural, quer dizer, que é mais ou menos conhecido. Somos um animal social e gregário por esses motivos todos, e o nosso cérebro tem as limitações e os enviesamentos cognitivos que são conhecidos. Nessa evolução surgiu por um mistério que tu atribuirás a Deus, e eu atribuo à evolução, um fenómeno chamado consciência, que é único no reino animal e que nos torna capazes de olhar sobre nós próprios. E eu não sinto que essa é a tese esta tese é a tese do Sam Harris, por exemplo. E há um desses debates com o Craig que ele está, que o ponto, e por isso é que o Craig ganha o debate, é porque o Craig o ponto dele a dizer que é essencial existir Deus. Ele não diz que é essencial existir Deus, ele diz, por isso é que ele é muito hábil, ele diz, eu não sei se Deus existe ou não, mas para a moralidade ter uma base, sim, tem que existir Deus, que é no fundo onde estavas a querer chegar. E o Sam Harris diz que não, e eu tendo a concordar, acho que ele é demasiado enfático, porque não é obviamente tão simples como outros problemas que nós fomos resolvendo com a razão, mas não acho que Deus tenha que existir para nós conseguirmos estabelecer uma moral. Deus enquanto absoluto das qualidades, digamos assim, tenha que existir para nós termos um referencial para a nossa moral mas, não... então, mas significa que a moral que tu encontrarás será sobretudo uma construção tua, subjetiva, com o prazo de validade da tua própria existência. Esse é o grande desafio. Outro virá e poderá fazer outra coisa qualquer. Esse é o ponto interessante. Porque é que isso há de ser bom e porque é que não há de ser... É o Dostoiévski que dizia, né? A frase conhecida, se Deus não existe, tudo é possível. Claro. E eu acho que, eu, como crente, eu continuo a encontrar razão nessa frase, que que neste caso surge como provocação. Agora tocaste o ponto mais interessante de todos, que é, julgo que alguém falava disso recentemente, não sei se era o Jordan Peterson que falava disso, que é, e eu reconheço que esse é provavelmente o maior desafio dos ateus, é que uma vantagem que a religião tem, e o cristianismo tem, é, tu tens aquele livro que serve de referencial, e é certo que ele será interpretado por pessoas de maneiras radicalmente diferentes, esclavagistas e anti-esclavagistas a basear-se no mesmo livro, para dar um exemplo clássico, mas para todos os efeitos aquilo passa de geração em geração, enquanto a ética familiar ou ética até de um país tem mais dificuldade. Eu reconheço que isso é um desafio. Eu sei que claramente isso é um desafio, e um ateu ignorante pode fazer vista grossa a esse desafio, que é evidente, é aquilo que estás a dizer, não é? Quer dizer, eu posso construir um edifício ético que resulte para mim e para a comunidade em que eu vivo. Mas depois como é que ele vai passar para os seguintes, não é? Quer dizer, no fundo, qual é o referencial que existe para aquilo? Daí eu dizer que é um desafio muito maior do que o Sam Harris faz parecer. Mas eu não acho que seja impossível. Não, para mim, sobretudo, não há alternativa, não é? Quer dizer, para mim, a religião, para mim, por exemplo, do ponto de vista evolutivo... Até que ponto é que não se torna naquilo que tu poderás achar mais criticável na própria religião? Que é, se não é verdade, é uma espécie de aceitação de uma coisa que, não sendo verdade, tem um efeito subjetivo positivo. Como assim? Acaba por ser a mesma coisa. Ou melhor, tu acreditares que pode existir uma moral, não havendo nada absoluto, pode redundar naquilo que tu achas mais criticável na religião. Mas isso te dá, o que isso te dá... Que é fora daquilo que é facto, fora daquilo que é conhecido e certo, tu crias uma coisa e vives de acordo com ela. Mas em nada a podes fundar. Em nada a podes fundar da maneira como... Não, tu tens uma tradição cultural na qual a podes fundar. Para mim esse nem é o principal problema. Eu percebo isso do ponto de vista conceptual, mas para mim não é o principal problema. O principal problema é, para uma pessoa média, passa a arrogância que está implícita nisto que eu vou dizer agora, mas para uma pessoa média, se não for a religião fazer esse papel, muitas vezes ela não vai ter o julgamento sobre a sua própria vida e não vai pensar os seus valores da melhor forma ou com a profundidade de vida. Mas aí repara, Zé Maria, aí novamente eu percebo, mas porque tu continuas, deixa-me dizer desta maneira, continuas a apostar as tuas fichas mais importantes no jogo, vamos dizer assim, no conhecimento que a pessoa tem. Portanto, repara, tu estás a partir do princípio que...
Estou a exagerar, tu não disseste isto, eu estou a distorcer agora, a meter um pedal de distorção para o certo. Mas é um bocado, quanto mais a pessoa sabe, mais consciente ela se torna. E eu digo, não, sim, mas não necessariamente. Imagina, uma pessoa que não tem o conhecimento que tu tens, eu acredito que ela, aceitando um princípio religioso, ela possa viver com tanto ou mais consciência do que tu, tendo-te um conhecimento... Mas eu não falava, desculpa interromper, eu não estava a falar de conhecimento de facto, estava a falar de conhecimento e reflexão sobre ti próprio e sobre o destino que queres dar à tua vida, sobre os valores que queres que te guiem, não é? No fundo é isso que eu quero dizer. Eu acho que a grande vantagem da religião, e acho que os ateus muitas vezes ignoram essa vantagem, ou não pensam sobre ela, é que quando tu falas com as pessoas da tua congregação, não sei qual é a palavra certa, no fundo, vocês têm esse diálogo em que estão a examinar cada um as vossas próprias vidas e a fazer um tipo de autoanálise espiritual, lá está a falta de melhor palavra, que a pessoa, se não vier aqui, se calhar não faz. Para mim, o problema para mim, claramente é um desafio fazer isso fora da religião, é mais difícil e há menos respaldo institucional, digamos assim. O problema da religião, e o Dan Dennett fala disto e eu concordo, que e tu vais contrariar isto, mas para mim a religião é sempre um teto à razão, ou seja, há sempre terrenos onde a razão não irá, porque para todos os efeitos... Sem dúvida. Isso para mim é um grande elogio. Então pronto. Estás a ver? É nesse sentido que eu digo que as tuas fichas estão no homo cognoscendi, alguma coisa assim para dar o ar latino, não dar académico a isto. Nesse sentido, eu acredito que tu serás mais otimista na medida em que acreditas que tu obviamente não tens necessidade de exprimir desta maneira, mas de certa maneira há uma dignidade superior em viver no conhecimento mais objetivo possível das coisas. Certo. Eu não discordarei em absoluto, mas eu diria que não é aí que o juízo se faz. E quando uso a palavra juízo, uso intencionalmente com toda a carga religiosa que ela tem. Eu acho que o juízo não é fundamentalmente uma questão do conhecimento. Repara, aqui uma das teses hoje em dia, eu acho que é, como o Chesterton dizia, mais fácil de provar no cristianismo, mas das mais difíceis de acreditar na modernidade ou pós-modernidade, chamemos do que preferirmos, que é precisamente a crença no pecado original. Repara que a crença no pecado original é chocante hoje, voltou a ser chocante, porque de facto diz que o problema não tem a ver com aquilo com que tu vais construir com a tua inteligência. Diz que o problema está em ti, ponto final. Existes, já tens o problema contigo. E isso é óbvio que é muito ofensivo, porque retira-nos a possibilidade de nós dizermos, olha, atribua-me um problema se eu, de alguma maneira, fizer a asneira que mereça que digam que eu fiz um problema. É nesse sentido que o cristianismo, oferecendo importância ao conhecimento, repara, o que é que eu acredito, o que é que eu prego enquanto pastor, e agora já é parte de sermão isto, mas de facto aquilo que eu vivo para uma espécie de busca de conhecimento, mas é um conhecimento qualificado pelo facto que aquilo que eu mais desejo é ver o rosto de Jesus. Aquilo que na linguagem teológica é a visão beatífica, que é aquilo que os cristãos acreditam que vão ver, finalmente vão ver o rosto de Jesus. E isso é uma maneira de sermos seres para o conhecimento de alguma coisa. Mas é verdade que esse conhecimento é um conhecimento nesse sentido que, que invoca a vontade de uma maneira, de um modo que o juízo não opera apenas naquilo que tu construíste a partir de ti mesmo, mas o juízo opera com muito mais além disso. Uma das ideias fortes no Velho Testamento e que o Novo Testamento continua é que David, o salmista, o rei David, ele diz-me, sonda-me, não é? A ideia, examina-me, mostra-me o pecado que nem eu sou capaz de conhecer a mim próprio. Percebes? Portanto, é óbvio que tu tens uma função do conhecimento no pensamento religioso, judaico e cristão, mas a função dele, repara, é nesse sentido que, de facto, nesse sentido eu serei muito, epistemologicamente mais pessimista do que tu, porque eu direi, se eu sou um ser cognitivo, certamente que sou, mas eu conheço-me tão mal a mim próprio que eu provavelmente vou ter pouca vontade de fazer afirmações que sejam depois muito,
assertivas além de mim. O que não quer dizer que não tenha dogmas e que não acredite em coisas e que vá afirmar como absolutos morais e radicais. Mas percebes, o juízo não está tanto na construção intelectual que tu vais fazer sobre ti, mas está precisamente numa construção moral. E o que eu acho difícil é essa moralidade ser fundamentada depois, sobretudo, a partir de uma questão intelectual. E é aí que eu acho mais difícil. Isso é giro, por acaso estamos a tocar no cerne da questão em certo sentido. Esse lado, epistemologicamente, é uma postura diferente. Quer dizer, aquilo, para mim, isso é um caminho. E não é... Lá está, a pessoa não pode ser arrogante ao ponto de achar que conhece tudo e não conhece, e há uma série de sombras, mas se tu fizeres esse caminho por ti próprio, não há sala onde não possas entrar, ou que não possas construir se quiseres. E quando tu fazes sobre um livro que já é a palavra de Deus e está construído, já pré-construído, e no fundo está a ensinar como uma autoridade... para mim essa é a grande dificuldade. E é interessante falarmos sobre isto porque isto não tem que ver com a discussão pura e simples da existência de Deus ou não, mas sim quase com em que medida é que o ser humano é feito ou não para a religião, digamos assim, ou a religião é feita para o ser humano, ou seja, em que medida é que isso faz parte de nós. Já agora vou-te dar uma sugestão quando estava a pensar sobre isto. Se eu estivesse do teu lado, numa conversa deste género, numa espécie de debate deste género, fazia o seguinte argumento que me ocorreu no outro dia, que eu acho que é verdade, que é muito engraçado. E que para mim é um dos melhores argumentos, a par dessa questão do Peterson que eu falava, da questão de teres que ter um referencial moral, não é? Teres que, no fundo, que ter um absoluto em relação ao qual depois fazes os vários relativos. Que é a questão de que toda a gente, se nós pensarmos nisso, praticamente toda a gente vive implicitamente como se houvesse vida para lá da morte. Quando eu digo implicitamente, isto estou-me a incluir a mim próprio. Se tu perguntares a alguém se é indiferente a memória que fica dela quando ela morre, se perguntares a um ateu, se perguntares ao Ricardo Aruz Pereira, como falávamos há pouco, emocionalmente não lhe é indiferente. Para lá, depois existe um efeito que é o efeito que a memória dele tem sobre a família e os amigos que ficam. Né? Mas vamos controlar para esse efeito, vamos fixar esse efeito e admitir que ele não é alterável e que se trata simplesmente da memória. E nós, como ser humano, estamos programados para agir como se essa memória nos interessasse. Fazemos isso, por exemplo, um exemplo típico. Quando se fala do controle de mandatos presidencial, por exemplo, nos Estados Unidos, também é verdade aqui em Portugal, mas como o Poder Executivo não está no Presidente, não é tão relevante. Mas fala-se muitas vezes que qual é o incentivo que controla, que no fundo que é o freio para a ambição no primeiro mandato, é ser eleito para o segundo. Qual é o incentivo que joga no segundo mandato? É ficar para a história. Ficar para a história pode interessar para o resto do tempo que a pessoa viva, não é? Mas interessa é numa espécie de presunção de imortalidade, não é? E eu acho que qualquer ateu, qualquer pessoa, quer dizer, isto faz parte do nosso ADN, lá está, mas para mim isto não é uma razão para eu me tornar crente, é uma razão para eu perceber as nossas limitações. Mas é muito interessante isso. E, por exemplo, há uma frase do Woody Allen, ultra engraçada, em que ele diz que I don't want to achieve immortality through my work, I want to achieve immortality through not dying. Ou seja, eu não quero tornar-me imortal pelo meu trabalho, eu quero não morrer. E isto é uma ótima piada, mas tem uma camada por baixo desse humor que é, isto é altamente contra a natura. Não é? Porque realmente o que ele está a pôr a nu é que nós estamos programados para agir, ateus e crentes da mesma forma, como se houvesse eternidade, não é? Como se houvesse imortalidade. Mas deixa-me só meter-me com o uso da tua expressão dos estamos programados, porque obviamente é uma convicção que tu derivas do teu conhecimento daquilo que é bem... Por isso é que eu digo que isto é um bom argumento, não é? Porque tu podes dizer, nós não estamos programados, nós não somos assim por acaso. Exatamente. Aliás, repara, a ironia que tu podes, às vezes, pode haver, contudo, imagina, e eu sei que, novamente, continuo a simplificar coisas que estão muito além da minha capacidade sequer de estudá-las. Sim. Mas quando falamos na ciência, que é de repente a ciência funcionar não como uma libertação, mas como uma espécie de programação. Aliás, a eterna questão, ok, os sentimentos, não é? Isto são os químicos ou não são? Eu estou a ler estou a reler já ali há uns anos o Humano Demasiado Humano do Nietzsche. E eu acho que, de facto, nós, como crentes, eu acho que nós temos de ler os ateus fortes.
E para todos os efeitos, eu acho que o Nietzsche continua a ser dos ateus fortes. E uma das coisas que ele dizia, assim, ele reconhece, ele está no programa dele de esmagar de uma vez por todas a metafísica, mas ele diz, assim, reconheço que um dos problemas que temos, é parecido com aquilo que estavas a dizer há pouco, é que... Se é parecido, já fico contente. Não, é porque ele dizia, a partir do momento em que as pessoas deixam de acreditar na imortalidade, basicamente a tese dele era esta, ele não usava bem estas palavras, mas é muito difícil que lutem por instituições duradouras, que vão pensar na sua própria existência. Claro. Aliás, de um modo geral, esse é um dos problemas que tu tens hoje. Porque é que as pessoas não acreditam nas instituições? De certa maneira não acreditam em Deus. O que é que eu quero dizer com juntar as duas coisas? Não acreditam em nada que não seja imediatamente verificável por elas próprias. Pronto. E tens um problema, que é, eu estou aqui, mas amanhã não está. Não estou. Portanto, a vida são 2 dias, o carnaval são 3 e portanto, não vai aqui ficar nada. E é difícil, de facto, quando tens uma cultura a fazer um percurso destes, que alguém diga, não, eu vou dar a minha vida, era o que tu estavas a dizer, por alguma coisa que vai ficar depois de eu partir. E também daí o problema em conseguir fundamentar moralmente uma vida que não acredite num absoluto como Deus ou outro. Portanto, a questão aqui, ela torna-se interessante porque aquilo que no momento pode parecer libertador, sei lá, tudo o que a ciência supostamente agora nos vai mostrar, noutro momento pode ser absolutamente... Não sais daqui, Zé Maria, só vais viver este tempo, não há chance de ir além. E fazer da ciência... Eu não sei até que ponto às vezes fazer da ciência uma espécie de determinismo, até quase de fatalismo. Fatalismo esse que, como tu dizias com razão, não se verifica no cotidiano das pessoas de grande parte dos ateus. Outro exemplo que eu costumo dar, que eu acho que é a família, da família do que tu deste, é tu quando, não sei se és pai, mas estou quase. Vais ser pai em breve? Parabéns. Eu acho difícil não te sentires mais religioso quando tens o teu primeiro filho, porque bem, tu podes dizer, não, pois isto foi a evolução, é uma programação, é para nos só que depois é sempre o ovo e a galinha, não é? Sim ou não, isso pode ser a causa ou pode ser a consequência. Não, e atenção, e a evolução não nos torna presos a ela, não é? Mas, por exemplo, quando tu estiveres, isto é um clichê e até um clichê um bocado emocionalmente manipulador, mas tu quando tiveres, já sabes se é um menino ou se é uma menina? Fazer estas perguntas todas. Esse é o problema dos pastores, nós somos uns despoderados, ok, não interessa. Quando isto for para lá já deve saber. Quando tu estiveres com a tua criança na mão, eu acho difícil resistir à tentação do maligno, que é o pensamento religioso, que é o valor da vida desta pessoa vai além de mim próprio, que é uma coisa pouco ateia de pensar, mas na maior... Por isso é que eu dizia ao Ricardo naquela discussão, calma aí, se tu dizes que o sofrimento retira o valor da vida, então também não podes ir buscar valor da vida à alegria que tens, por exemplo, com as tuas filhas. Não podes escolher quando é que aplicas valor e não é? Não, e esse é o ponto interessante, e por isso é que eu acho que os ateus têm a obrigação de ser humildes, é que, e esse era o argumento que eu faria se estivesse desse lado, é toda a gente no fundo acredita um bocadinho em Deus, ou seja, nós estamos de tal forma programados, o que quer que seja para isso, que isso está presente de muitas formas, lá está nessa relação com os filhos, termos uma vida que foi gerada por nós, não é? Que fica depois de nós, quer dizer, toda a lógica se altera radicalmente, essa questão da imortalidade no sentido da vida pós-morte. Agora, para mim, isso é ultra interessante e é um desafio, para mim é um desafio adicional, não é uma razão para eu, quer dizer, é uma razão para ter mais humildade, mas para escavar não isso. Não é para pensar menos, obviamente. Não é para pensar menos, e é para perceber no fundo como é que tu resolves isso, não é? E a resposta que falávamos há pouco do Sam Harris, por isso é que eu digo, eu acho que ele é taxativo, porque um tipo quando quer vender livros e estar num debate tem que ser taxativo, não é? Não pode, tem que ser 1 ou 0, preto ou branco, não pode estar lá com... Se estiver à europeia... Não pode estar a meio caminho, exatamente, senão a coisa senão não dá nas vistas. E claramente é um desafio grande, mas não acho que nós não tenhamos Por exemplo, o que é que serve muitas vezes de contrapeso a isso? Quando não existe Deus, existe família, por exemplo, né? Ou seja, ou existe relações interpessoais, não é? No fundo, as pessoas que... Sim, mas repara... Mas o que é que te impede, no fundo, o que vais dizer? O que é que impede as pessoas de se comportarem egoisticamente? Não é? Não, e nós não falámos ainda numa coisa que hoje, se calhar, é tida como incómoda. No caso...
Eu acho que nesse aspecto os cristãos evangélicos têm de facto vantagens por serem tão obcecados pela Bíblia. Não estás a falar numa questão que no pensamento tradicional religioso sempre contou, que é a ideia do julgamento. A ideia de que tu és julgado. Bom, mas em relação a essa... Que é obviamente uma convicção religiosa, não é uma convicção. Mas essa por acaso não me cria especial problema. Isto é uma simplificação. Essa é uma conversa antiga. Há aquela coisa do Pascal que ele dizia, da aposta do Pascal. Mas o que eu penso, e acho que faz sentido pensar, é Deus a existir é omnisciente e portanto sabe aquilo que eu penso, sabe aquilo que tu pensas e prefere alguém um ateu convicto e honesto do que um hipócrita que se converte apenas a pensar sem dúvida, no juízo final, não é? Por isso é que a aposta do Pascal não faz grande sentido. Concordo contigo, só que lá está, aí, voltando um pouco atrás na conversa, aí também dependerá, vamos dizer assim, do descanso que tu vais encontrar naquilo que atribuis que Deus existindo poderá ser, ou dele poder ser uma coisa bem diferente daquilo que tu contas que ele seja. Por exemplo, se Deus for perfeito, dificilmente um padrão assim mais porreiro chega... Pô, mas aí estamos todos longe. Eu não sei se já tiveste professores muito exigentes, sim. Mas quando tens um professor muito exigente, ele não é um professor porreiro, geralmente. Sim, sim. Ele vai dizer, pá, Zé Maria. Mas é justo. Exatamente. Não, mas precisamente por ser justo, é que há um juízo que se adequa. E, portanto, uma das coisas que eu acho que os antigos, grande generalização para fazer, mas uma das coisas que eu acho que em grande parte os antigos, ou pelo menos noutro tempo, também não sei, porque isto não dá para dividir o tempo. Às vezes eu reconheço que um dos problemas de quem fala da religião dá uma ideia, disneyifica assim o passado, como antigamente as pessoas eram muito melhores, acreditavam em Deus, o mundo era mais moral, não necessariamente. Aliás, há coisas inacreditáveis que aconteceram com pessoas que acreditavam em Deus. E tudo claro. Isso. Mas é verdade que uma das coisas que eu acho que era interessante é que as pessoas acreditavam mais... olhavam com mais respeito para a ideia de epá, eu vou ser julgado, eu se calhar devia pensar nisto com seriedade. E hoje, aliás, porque é que as pessoas não estão nas igrejas também? Entre várias razões, ou porque é que as pessoas não acreditam em Deus? Porque deixaram de acreditar na justiça, deixaram de acreditar na necessidade da salvação. Há um pastor que eu gosto muito e ele diz, citando o outro, portanto esta frase não é dele, este pastor chama-se Tim Keller, mas ele dizia, hoje a salvação é a salvação não existir. O Nietzsche no Humano Demasiado Humano, ele diz assim, eu acredito que vamos chegar a uma época em que um discurso, em que crenças como o anjo da guarda, ou o pecado original, ou a salvação, se vão tornar obsoletas. Eu tenho fé que esse momento vai chegar. Chegou! Sim. Nesse aspecto ele era um profeta, e escreveu isto há 100 anos. Mas esse momento chegou. A salvação é não existir necessidade de salvação. Mas também podemos dizer, mas será que essa naturalidade com que se passou do tempo que o Nietzsche gostava que chegasse e que efetivamente chegou, para o tempo onde ele estava, onde as pessoas ainda acreditavam, aparentemente ainda acreditavam mais nisso, será que isso nos deve inspirar assim tanta segurança? Portanto, será que a possibilidade de eu ser ajuizado não deve entrar ao barulho? E eu nesse aspecto, eu sou um pregador, lá está, a vantagem dos evangélicos aqui. Eu acredito no céu e no inferno. Portanto, eu não peço desculpa. Quando tu acreditas em coisas assim, tu não pedes desculpa para pregá-las. Para ti é verdade. Portanto, tu vais dizer, olha, pensa bem, porque faz lembrar quando andámos na escola primária, não é? Eu via, quem mente vai para o inferno, não é? E na altura acreditávamos todos naquilo. Eu continuo a acreditar. Portanto, alguém pode dizer, epá, isso é tática do medo. Quantas coisas é que tu na vida não vais ensinar precisamente para livrar as pessoas de perigos? E, portanto, isto é uma coisa que entra na equação, que hoje, obviamente, não estou a dizer que entra na equação naquelas discussões entre a existência de Deus ou não, mas que eu acredito que entra, que para avaliar a questão da própria imortalidade, se há um Deus, se existir um Deus, e se houver uma diferença entre aquilo que é bem e aquilo que é mal, então já está implícito aí algum tipo de juízo a separar uma coisa da outra. E já estará implícito, aceitando essas premissas, for the sake of the argument, mas já estará implícita a ideia de que poderá haver destinos diferentes. Não, a dificuldade que eu tenho aí é que o juízo final tem essa desvantagem de ser uma espécie de castigo, não é? De ser no fundo, não está a focar-se em melhorar-te, mas em fazer-te ter medo de agir mal.
em vez de fazer pensar de forma diferente, muda sobretudo a maneira como tu ages. Mas também porque estás a partir de um princípio mais, naturalmente mais antropocêntrico, mais centrado de que a pessoa abandonada a si mesma e à sua razão chegará às conclusões certas. Nesse sentido, novamente, estás a ser antropologicamente mais otimista do que eu. E eu acredito que a pessoa abandonada a si própria, não, ou à melhor reflexão que consiga, não chegará necessariamente às melhores conclusões. Portanto, sozinha provavelmente não. Mas daí a pedagogia de tu dizeres, olha que isto de mal pode acontecer. Eu não vejo isto de mal como pode acontecer como uma violência se for realidade que pode acontecer. Certo. Imagina, quando tu tens este é um exemplo mais tosco, mas na minha opinião eficaz. Tu tens um miúdo, epá, e há um sítio qualquer perigoso. Tu vais dizer, olha, tu tem cuidado, não vais para ali. Há uma ribanceira, podes-te magoar. Ai, não, vou deixá-lo descobrir isso por si próprio. Percebes? Essa é eu não sei até que ponto às vezes não será uma espécie de vaidade da ideia, como nós hoje subvalorizamos a ideia da descoberta pessoal, achamos que o discurso moral só pode ser permitido desde que ele seja uma descoberta pessoal. Eu sei que agora acabei por tornar isto redondo, mas como se tu tivesses sempre dentro de ti a capacidade para solucionar todas as coisas que estão em jogo. E eu acho que isso é pouco humilde. Não, tu não tens. De facto, às vezes tu precisas ser assustado. Tu às vezes precisas de... não é? Às vezes alguém precisa te abrir os olhos e dizer, pá, não estava a pensar nisso. Se não fosse aquela pessoa a avisar-me, eu não iria ver. Claro, mas as minhas reservas em relação à ética religiosa é que é uma ética, primeiro, com uma variância gigantesca. Porque varia com todas as religiões e mesmo dentro do cristianismo com todas as denominações. E é prescritiva, ou seja, está-te a prescrever uma receita que pode ser ou não incorreta. Quantas pessoas na história não morreram de consciência semi-tranquila? Quer dizer, se fossem cristãos a sério, nunca poderiam estar com a consciência completamente tranquila. Mas semi-tranquila, achar que tinham agido bem quando tinham feito um monte de coisas que aos olhos de hoje seriam pecados terríveis, ou más ações, não é? E quando tu estás a seguir a Bíblia enquanto... claro que isto, falando com alguém que acha que a Bíblia é a palavra de Deus, obviamente que isto, claro, qualquer coisa que eu diga serve muito pouco. Não necessariamente. Mas repara, se tiveres um padrão, é verdade que eu acredito nisso porque a Bíblia assim me revela, mas se tiveres um padrão de que há um juiz e que ele é justo, isso pode ser tão assustador como tranquilizador. É engraçado porque a conversa começou nesta parte mais, porque eu de certa maneira tu estavas mais tranquilo e eu é que quis te tirar a tranquilidade. Certo. Porque eu acho que as tuas coisas jogam aí. As tuas coisas jogam aí. Sim. Tu podes ver um juiz justo, ok, ótimo. Sei que vou ser ajuizado bem, mas o facto de teres um juiz justo não significa que o réu em causa fez tudo bem. O juiz justo diz sobre o juiz, não diz sobre o réu. Sim, mas nós não sabemos qual é o critério do juiz. Claro, tu achas que sabes? No meu caso, exatamente, eu tenho a vantagem porque assim, o juiz revelou-se, portanto... Sim. E daí a tal polémica do apóstolo Paulo na carta aos Romanos dizer assim, meus amigos, vocês só não acreditam se não quiserem. Eu acho que de facto que o juiz se revelou. O equivalente à carta de Paulo é provavelmente nesta espécie de pós-modernidade um lado de complacência moral que eu acho que normalmente contra o qual os crentes, ou que os crentes identificam e contra o qual se insurgem, e eu concordo parcialmente, ou seja, é verdade, acho que há uma série de progressos morais que nós fizemos, mas houve se calhar algum retrocesso na autoanálise, não é? Porque no fundo o que havia antes, no fundo o que existe é, se eu entrar lá em baixo na igreja, o que acontece é, tu começas-me a perguntar se vai ser rapaz ou rapariga, ou seja, começas eu no fundo estou-me a abrir e estou a dar a hipótese de que uma autoridade externa faça, no fundo, essa espécie de análise, quase como um psicanalista e um pastor ou um padre tem esse lado que não é irrelevante. E a pessoa, se não fizer isso, corre o risco de passar a vida inteira sem fazer esse exercício, não é? E essa complacência eu concordo que existe. Agora, qual é o problema? Eu acho que há uma coisa que nós ainda não falámos, eu falei passando isso há pouco, que para mim é o grande problema de toda esta conversa, porque eu acho a conversa sobre a existência de Deus fascinante, acho a conversa do ponto de vista ontológico interessante, mas sobretudo do ponto de vista antropológico e a questão de ser em grande medida as religiões que permitem que os princípios éticos passem geracionalmente,
e a questão de nós estarmos programados para agir na presunção da imortalidade e de muitos dos nossos laços serem construídos dessa forma. Mas depois há aquela frase clássica que já não sei quem é que dizia, que é o Tiago, se tu perceberes, quando tu perceberes o motivo porque tu não crês em todas as outras religiões, vais perceber porque é que eu não acredito na tua. Ou seja, qual é a probabilidade de a Bíblia de todos os livros ou o cristianismo de todas as religiões e sobretudo o cristianismo de denominação evangélica especificamente. Essa é a grande dificuldade, quer dizer, há um lado, quer dizer, é crível que se tu ou eu tivéssemos nascido do outro lado do mundo fôssemos como somos? Claramente não, ou seja, há uma história e para mim o principal problema da religião não é ser antropocêntrico, esse é um problema, mas o principal é ser etnocêntrico, ou seja, é estar centrado numa cultura específica e... Deixa-me tentar responder, obviamente falando do cristianismo. Por um lado eu voltaria a uma coisa que disse logo ao início, que é porque tu colocaste, até para espicaçar a pergunta, colocaste em termos de probabilidade. E aí, se calhar só para chatear, eu diria, se calhar a questão é mesmo a improbabilidade, porque por um lado eu também não quero dar-te a ideia de... Há a chamada teologia natural e a teologia, em linguagem teológica, tu chamas a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é o facto de existir um mundo, o tal argumento de Paulo na carta aos Romanos no capítulo 1, e que diz assim, o mundo está aí, tu a partir daquilo que observas consegues chegar à conclusão que Deus existe. E os protestantes aceitam a importância da revelação natural, mas enfatizam a importância da revelação especial, da Escritura. Portanto, eles acreditam que a revelação natural só não chega. Se a revelação natural só chegasse, não precisavas de Jesus vir cá abaixo fazer coisa nenhuma, porque as pessoas percebiam. E nesse sentido, novamente, em termos da natureza do ser, a nível da antropologia, o protestantismo, novamente, tende a ser mais pessimista do que o catolicismo. Porque o catolicismo hoje consegue abraçar... nas questões da salvação, consegue abraçar que outras pessoas de outras religiões façam parte, e o protestantismo, também depende do protestantismo, tens protestantes liberais que sim, basicamente não acreditam em nada daquilo que está na Bíblia, mas desses não falarei eu, porque não sou dessa família. Mas para te dizer, o campo da revelação especial é um campo onde, de certa maneira, a improbabilidade conta mais do que a probabilidade, e que de facto não há respostas para. Porque é que se Deus criou um universo, na perspectiva teísta e na perspectiva cristã, porque é que Deus criou um mundo em que o mal existe? E porque é que não passou logo para a parte dos novos céus e da nova terra, da perfeição, da eternidade, tudo isso. Portanto, há respostas que a Bíblia não se preocupa em dar, e quanto vais mais por este caminho, tu entras mais no campo da improbabilidade do que propriamente da probabilidade. E até recuperando um católico que gosto muito e que tu já mencionaste, o próprio Pascal, que sublinhava o Deus abscondido, o Deus que se oculta e não tanto o Deus que se mostra, apesar de ele ser um homem da ciência e de acreditar que através da ciência, que era a vida dele também, que isso era uma grande razão para acreditar em Deus. Mas, portanto, isto só aqui para fazer uma questão, e que leva a uma coisa que já te disse algumas vezes, que é, por exemplo, um cristão evangélico, ou pelo menos um cristão como eu, a questão novamente não é aquilo que tu fazes com a informação que te é dada. E voltamos ao choque moderno com a questão do pecado original. Por alguma razão, que eu não te sei explicar porque, a frase que eu gosto de usar é de Agostinho, porque acho que é a melhor frase para explicar uma coisa que a própria Bíblia não se preocupa em explicar, e Agostinho diz assim: está mais de acordo com a natureza de Deus tirar bem do mal do que não permitir que o mal exista. E esta é a frase que eu, até aos meus filhos, eu uso sempre a responder quando vêm as questões difíceis: porque é que Deus permite que haja mal, porque é que céu e inferno, porque é que não só céu, portanto, tudo isso. E de facto acho que Agostinho percebeu o sumo bíblico e resume-o bem nessa frase. Portanto, de facto, é por isso que, por exemplo, muitos protestantes, como João Calvino, e Calvino é uma grande influência para mim, porque depois, apesar de eu ser batista, a minha linha teológica é calvinista, eu sou um calvinista, sim, o que depois muda bastante as coisas, porque há evangélicos de todas as formas e feitios, e nem todos são calvinistas, naturalmente, mas que, por exemplo, para Calvino, por causa disto, quando tu olhavas para o mundo, a maneira mais objetiva de olhares para o mundo é dizer assim: é um
teatro. Não um teatro no sentido do fingimento, mas é um teatro no sentido da história. Aliás, é curioso, quando tu lês o Jordan Peterson no 12 Rules for Life, ele começa com uma afirmação parecida, que nesse sentido é bastante a Calvino, que é, isto é um drama, isto é alguma coisa que acontece. E a onda calvinista, lidando com coisas para as quais não temos resposta, mas de facto vai enfatizar mais isto. A maneira mais realista de tu olhares para o mundo não é necessariamente através daquilo da ciência, embora não despreze a ciência, mas é tu perceberes que isto é uma história, há um arco, há aqui uma história que está a ser contada. Portanto, há aqui um caráter absolutamente dramático, não é dramático de melodramático, um caráter de drama que se tu não aceitas, provavelmente ficas mais longe de perceber a realidade como ela é. E é por isso que eu diria, generalizando, mas que nós continuamos a sentir-nos atraídos para boas histórias, para arte, para bons filmes, seja para o que for. Para coisas que nos contem que nos deem algum sentido de finalidade. E também daí que eu acho que seja mais difícil encontrar essa finalidade quando não existem categorias definidas. Pronto, tendo isto em conta, se a questão não for fundamentalmente uma questão de conhecimento, a religião não é mais certa nem mais errada por questões de probabilidade, é de facto mais certa ou mais errada por questões de verdade. Claro que eu não te sei responder o que é que eu seria se nascesse na Índia, mas isso não inviabiliza. Repara, o facto de poder haver uma verdade não significa que não possa haver 300 mentiras. Mas porquê é que aquela que te calhou é a verdade? Não, agora, a questão é de facto perceber aquela que me calhou. O que eu acredito, claro que depois tu podes, em último grau eu vou-te sempre dizer, em último grau, aquela que não daria muito mais conversa, porque eu diria que é uma questão de fé. Claro, e eu acredito que é de facto uma questão sobrenatural. Sim. Eu acredito que é de facto sobrenatural aquilo que Deus faz quando, através do Espírito Santo, te convence que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, é Deus também, e veio fazer uma coisa que foi morrer pelos teus pecados e que nessa morte na cruz há uma transação em que o mal que tu fizeste fica pago. Portanto, isto eu acredito que é uma eliminação... O verdadeiro sacrifício, não é? Sobrenatural. Pronto, sim. Agora, também é verdade que ao dizer-te isto é uma questão de fé, ou é ou não significa que não há coisas que não possam ser ditas. Quando tu comparas, por exemplo, os livros sagrados, e eu não sou um conhecedor do Corão, nem sou um conhecedor das religiões orientais, mas daquilo que sei, eu acho difícil tu, diante da Bíblia, não dizeres, mas isto é um bocado trabalho diferente. A Bíblia tem cerca de 1500 anos de diferença, o intervalo cronológico. Portanto, são muitas vozes a dizerem coisas diferentes que ainda assim, na minha opinião, sem qualquer tipo de susto pós-moderno, te permitem teres uma visão, apesar de depois haver igrejas muito diferentes, mas teres alguma coisa chamada cristianismo, numa diversidade que tu não vais encontrar em nenhuma outra religião. No caso do Corão, e com respeito pelo Corão, mas é um homem a escrever aquilo do início ao fim. Portanto, essa dimensão... Ditado por Allah. Ditado por Allah, segundo o Corão acredita. O problema é esse, não é? Claro. É que parte sempre do pressuposto. Claro, está bem, mas tu podes comparar objetivamente. Quer dizer, por exemplo, quando tu olhas para... estou a falar até... tendo em conta que são, vamos dizer, visões em competição da verdade, eu acho que se pode dizer objetivamente que uma que tem 66 livros, até porque nós temos menos, porque o cânon católico mete mais alguns, mas uma que tem 66 livros diferentes, escritos por várias pessoas diferentes, diante de uma que foi escrita só por um, de certa maneira pode conquistar logo a nossa maior admiração, no sentido em que tem vamos dizer assim, tem um lastro, tem uma força que é diferente. Tu dizes, olha, Deus disse-me isso hoje. Também tens isso com o mormonismo. O Joseph Smith também acrescentou-te uma coisa. E logo aí eu acho impressionante. Depois há coisas que quando tu lês o relato da Bíblia, claro, e agora estou a falar como um crente, portanto já estou dentro da minha lógica circular, mas que eu acho que são impressionantes. Quando tu tens, por exemplo, deixa-me falar de um texto bíblico em particular. O apóstolo Paulo está a escrever para a prior igreja que existe no Novo Testamento, que é a igreja de Corinto. Que são os devassos, fornicam uns com os outros. De facto, são uma igreja que tu dirias. Aliás, Corinto era aquilo que o Ocidente está a voltar a tornar-se bem permissivo a nível de moral e tal. Mas aqueles cristãos estavam-se a portar tão mal que até os pagãos, os descrentes, achavam que aquilo era demais. E ainda assim o apóstolo Paulo está lá a falar, a corrigi-los, a dizer vocês têm de se portar bem, não sei o quê. Mas a determinada altura, no capítulo
capítulo 15 há um problema que os coríntios estão a levantar, que é aí que realmente Paulo se eriça. O que eu acho que é uma boa fotografia do que o cristianismo é quando eles colocam em causa que Jesus ressuscitou. E é aí que tu te apercebes que o cristianismo não é uma religião de moral. Atenção, uma religião da moral é uma consequência, mas não é uma religião de tu salvas pela moral. Porque aquele pessoal andava-se a portar mesmo mal. E Paulo tolera no sentido de os corrigir, diz que vocês têm de se portar bem, mas onde ele diz, olha, não há chance, é quando eles colocam em causa a ressurreição de Jesus. É quando ele diz, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Como quem diz, nós andamos aqui de facto completamente enganados. E nesse registro, quando ele está a fazer aquela sua tour de força, a dizer assim, a nossa fé não depende daquilo que nós construímos individualmente, mas da convicção que nós temos de factos que nos são exteriores, e isto é bastante humilhante para uma época que se valoriza a partir daquilo que constrói, a partir daquilo que tu, como cidadão, és e contribuis. Nós temos muita dificuldade com a ideia de uma solução vir de fora, resolver por nós uma coisa que nós não conseguimos. É aí que Paulo se eriça e diz assim, se vocês têm dúvidas acerca da ressurreição, olha, há pessoal que viu isto a acontecer. E basicamente, eu estou a parafrasear, dar-lhe uma tradução muito moderna, mas o que ele diz, se vocês têm dúvidas, vão falar com as testemunhas. O que eu acho um texto incrível, porque está-te a dizer uma coisa que os cristãos aceitam como um milagre, como uma ação miraculosa de Deus, que é Jesus morreu e ressuscitou, e no entanto o apóstolo Paulo não usa a lógica de ou acreditas ou estás fora. Ele diz, se tens dúvidas, vai falar com as testemunhas. E isso eu acho que é uma coisa incrível que, por exemplo, nas outras religiões, não sendo eu um conhecedor, não existe. Portanto, por um lado, não vou pela questão da probabilidade, mas também por outro, quando vou pensar no cristianismo, eu encontro nele coisas que eu não encontro em mais lado nenhum. Esse exemplo de Paulo é interessante, embora eu veja um bocadinho ao contrário, porque o enfoque dele na crença em detrimento da moral era exatamente o contrário do que me pareceria bem nesse caso. Ou seja... Mas aí está onde o cristianismo é diferente de todos os outros. Mas tu achas que é diferente para melhor? Claro, porque o cristianismo não mete no céu as pessoas boas, o cristianismo mete no céu as pessoas más. É por isso que é uma religião que se distingue de todos os outros. É uma religião de graça, não é uma religião de... atenção, por um lado, tu vais escolher o que semeia. Mete os que acreditam e não os que agiram bem. No fundo é isso que estás a... Repara, religiões que dizem porta-te bem e tudo corre bem, isso é a forma, vamos dizer, mais primária, e quando digo primária não digo no sentido negativo. Primário no sentido, é primário, é básico, faz sentido. Todas as religiões têm uma forma de moralismo, não é? Porta-te bem, para que depois na vida não te corra mal. Mas o cristianismo não te vem falar nisto. É nesse sentido que eu te falei na dimensão do teatro, a dimensão de Calvino. O fundamental não está propriamente nos factos em si, mas naquilo que os factos estão a construir, por estarem num encadeamento. Percebes? Portanto, nesse sentido, o que o cristianismo vem dizer não é que tu te salvas por seres bom. A mensagem em choque do cristianismo é que tu podes ser mau, mas se aceitares um sacrifício que é feito por causa dessa tua maldade, tu podes te salvar. É nesse sentido que a palavra graça faz sentido. A graça só faz sentido se houver maldade. Se tu não tiveres maldade, não precisas de graça para nada. Aliás, porque é que hoje as pessoas no Ocidente, no geral, não procuram Deus? Porque não acham que há nada de errado com elas. Se tu achas que há alguma coisa intrinsecamente má, tu vais te sentir à rasca e a precisar de algum tipo de simpatia externa. Claro. E aí a mensagem do cristianismo é completamente diferente. Deixa-me usar um clichê, que em alguns círculos evangélicos é um clichê, mas a mensagem do cristianismo nesse sentido, ela é antirreligiosa. Ela não te diz que se tu te portares bem, tudo vai correr bem para ti. Ela diz-te que nem quando tu te portas bem, essa é logo a parte... má, nem quando tu te portas bem tens chance. Isso só não chega, porque o padrão de Deus está acima. Mas, depois vem a parte boa, mas Deus é gracioso. Portanto, e Ele trata do assunto para ti. Tu tens de acreditar que Ele trata no assunto para ti. Percebes? Portanto, há aqui um paradoxo a acontecer. Por isso é que mesmo na expressão protestante, e agora eu estou a exagerar isto à minha maneira, haverá muitos protestantes que não concordarão comigo, mas nós não temos santos nessa perspectiva. Não temos, para já porque os santos são todos aqueles que são crentes, mas não temos heróis, porque nós não acreditamos em heróis. De facto, nós imagina, isto se calhar já sou mais eu não tenho paciência para pessoas boas, ok? Pessoas boas não me interessam, porque são chatas e não precisam de ser salvas. E eu acredito em pessoas que precisam de ser salvas. Eu sou mau mesmo, ok? Agora pode dizer, tu és mau porque te ensinaram isso desde pequeno. Não.
Zé Maria, acreditei com há 40 anos é conviver comigo, eu sou ruim mesmo nas horas. Sim. Todos os dias que preciso de ser perdoado de novas coisas más que penso ou que faço. Portanto, é nesse sentido que o cristianismo não é comparável com qualquer outra religião. Com todo o respeito, o islamismo é uma forma de moralismo, as religiões orientais são formas de moralismo, o cristianismo é a única religião que não é uma forma, que não se limita a ser uma forma de moralismo. Esse é um ponto interessante. Para mim a limitação mantém-se completamente, embora eu reconheça, mas eu acho que também estou a reconhecer isto enquanto ocidental. Quer dizer, a Bíblia é claramente mais interessante, parece-me mais interessante do que o Corão enquanto, no mínimo, produção literária. Não é por acaso que já tenho falado várias vezes no podcast, embora depois tenha vários problemas. Por exemplo, com o Frederico Lourenço falava-se disso, da tradução, do que é que entrou no cânon, do que é que não entra no cânon, e um muçulmano dir-nos-ia que estávamos completamente enganados porque o Corão era melhor porque é um livro ditado diretamente, enquanto a Bíblia resulta de uma série de iterações e é muito mais a produção humana. Agora, o que é facto é que todos eles são diferentes, e não falando sequer aqui das religiões orientais, e depois temos a questão do Antigo Testamento, que no fundo é aquilo, quer dizer, uma versão diferente, não é? Mas sobre o que se baseia o judaísmo, que dá-te logo uma versão diferente. Mas agora eu queria te fazer uma pergunta para terminar, até porque tens que ir pregar daqui a bocadinho. Eu já estou perdido. Uau, tenho mesmo tempo. Pois, pronto. Então vou-te fazer uma última pergunta, respondes rapidamente e depois sugeres o livro, como é hábito agora no final do podcast. E a pergunta é, para ti, os crentes de uma denominação cristã não evangélica, por exemplo, ou seja, um católico, e sobretudo os crentes de outra religião, qual é o destino deles no juízo final? Bem, sabes que os protestantes são muito básicos. Nós vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. Portanto, nós somos tão pessimistas em relação às nossas próprias capacidades que nós achamos que é a Bíblia que te tem de dar as lentes para tu olhares para o mundo. Nesse sentido, eu sei que estou a ser intencionalmente bruto, mas o catolicismo, como dá mais importância à teologia natural, é mais conciliador. Portanto, o catolicismo diz-me, se tu fores cuidadoso, olhares para as coisas com cuidado, vais tirar as conclusões certas. O protestantismo tende a enfatizar nem assim te safas. Portanto, nesse sentido... Tens que... Sim, é nesse sentido que nós vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. E é por isso que geralmente somos acusados de fundamentalistas e literalistas e por aí fora. Isso dava outra conversa. Claro. Bem, mas em primeiro lugar o que eu diria é que aquilo que eu acredito é de facto aquilo que eu acredito, é aquilo que me chega através da verdade. Verdade essa que eu encontro no texto bíblico. Portanto, tudo aquilo em que eu acredito, eu deposito à luz da Bíblia para poder ser a Bíblia a iluminar. Porque a partir do momento, se eu acreditar, como acredito, que de facto aquilo é a revelação de Deus, aquilo tem primazia sobre qualquer outra perspectiva. A partir daí, tendo em conta o que a Bíblia diz, o que eu acredito é que de facto que Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele próprio diz que não há outro caminho além dele. Agora, eu acredito, não te esqueças daquilo que também falámos, eu acredito que Deus é um juiz justo. Portanto, que Ele consegue ajuizar bem como nenhum de nós consegue e que Ele não comete injustiças. Não te sei explicar isso, mas eu acredito que quer a existência dos novos céus e da nova terra, quer do paraíso, da nova Jerusalém, quer a existência do inferno, são consequências de Deus ser justo e não de Deus não ser justo. Até porque, reparam, o pastor Tim Keller cita um autor polaco, que eu não sei dizer o nome dele, mas que ele dizia, o Marx disse que a religião é ópio do povo. Parece-me que é mais ópio do povo tu dizeres que podes viver de qualquer maneira, que isso não interessa, que no final vais ter o mesmo fim de um homem bom ou de um homem mau. E de facto, de certa maneira, eu acho que isso é mais sedutor. Se nada existir, qual é a tua diferença entre ti e o Jeffrey Dahmer? Vão os dois acabar, os dois inexistentes. Claro. Portanto, eu olho para uma eternidade de comunhão com Deus e uma eternidade de castigo como consequências de haver justiça, de Deus ser justo. E nesse sentido eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Eu acredito que só há salvação diante da aceitação da própria justiça feita carne, que é Jesus. E nesse sentido eu acredito, parece-me difícil
que a pessoa se possa salvar, se não através da verdade. Agora, eu não te sei explicar como é que isto acontece no caso das pessoas, até porque eu próprio ainda não passei por esse momento. Mas repara, eu não seria coerente eu dizer, eu acredito na verdade deste texto, mas agora tendo em conta o quão complicado é defender isto num ambiente secular, se tu fores bom, toda a gente vai lá parar. Não é isso que eu encontro. Não, eu acho isso mais honesto. Não é isso que eu encontro nos Evangelhos. Aliás, quando Jesus, uma das coisas que me toca quando eu leio nos Evangelhos, e novamente continuo a simplificar, porque são muitos textos, mas sempre que há uma divisão entre bons e maus, Jesus coloca-se no lado dos maus, não se coloca no lado dos bons. E hoje em dia uma das coisas irritantes é que tu tens um moralismo antirreligioso, que ele às vezes até mais perverso, que é avaliar o juiz por o juiz achar que está no poder de julgar alguém, que é uma maneira um bocado retorcida, a dizer, claro que você, é como se disséssemos a Deus, saia lá daí, você não percebe nada disto. A justiça é isto de ser como é e todos nós estamos bem, vá aposente-se, faça alguma coisa com a sua vida. Epá, eu acredito no que o texto bíblico diz, portanto eu acredito que o juiz é justo, que ele é misericordioso. Eu próprio não sei encaixar as duas coisas, porque a Bíblia não se preocupa em encaixá-las, ela apresenta-as. E só para terminar em relação a isto, que essa também é uma das coisas que me fascina, é que a Bíblia não te resolve os problemas. Tu de facto és chamado a dar um passo de fé, mas a Bíblia não está a resolver os problemas. Ela deixa, tu vais ter de viver com eles, tu vais ter de viver com textos que às vezes até parecem contraditórios. E isso não tem de ser um impedimento, porque o facto de tu viveres com divisões dentro de ti não é um problema se tu não fores a pessoa que te salva a ti mesmo, percebes? Se a salvação não estiver dependente de ti, e o facto de tu carregares dúvidas, isso não é assim tão problemático, ou o facto de tu carregares angústias, isso não é problemático, ou pelo menos não é assim tão problemático. Sim. Vais resolvendo, claro. Livro. Eu vou dar um que, porque eu acho que eu voltei a lê-lo agora. Aliás, podia falar dois, já falei no Humano Demasiado Humano, para dar um shout-out aí a todos os ateus, e que eu gosto de ler o Nietzsche porque obriga-me a pensar, e ele diz tanta coisa certa, muita coisa certa. Mas dava as Confissões do Agostinho, porque eu acho que eu estou a voltar a lê-lo, li-o já há uns anos valentes, e agora estou a voltar a lê-lo, e acho que é um livro obrigatório. Claro, it goes without saying, a Bíblia. Sim, eu acho que a pessoa tem de ler a Bíblia, nem que seja. É um bocado, olha, como agora a polémica sobre os maias, não é? Sim. Vai deixar-se de ler. E acho que a Bíblia a pessoa tem de ler. Acho que Tiago, adorei esta conversa. Zé Maria, eu é que agradeço. Olha, obrigado por teres aceitado, e acho que foi... Falámos aqui de uma série de coisas, foi uma ótima conversa mesmo. Obrigado. É um privilégio ter estado a conversar contigo e fazer parte daquela galeria de gente séria que já vai para lá o teu retrato agora também. Exatamente. Têm gostado do 45 graus? Nesse caso, não deixem de seguir a página do podcast no Facebook e, se utilizarem iOS, de o avaliar no iTunes. Para além disso, não hesitem em enviar questões ou sugestões de convidados, são sempre bem-vindas e é muito bom saber o que vai na cabeça de quem ouve. Uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com/45 graus por extenso. Agradeço desde já o contributo dos patronos João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Ricardo Santos e Gustavo Pimenta. Até ao próximo episódio.